A Rússia vai dizer que foi tudo apenas uma missão de treinamento. Mas a OTAN, a Noruega e o Reino Unido sabem muito bem que não é assim. Bombardeiros nucleares russos foram vistos sobre águas internacionais, bem próximos ao Reino Unido. Isso foi uma ameaça, clara como o dia. Mas a OTAN não ia aceitar isso. A Noruega enviou seus F-35 para avisar a tripulação dos bombardeiros russos que, se tentassem qualquer coisa estúpida, seriam derrubados. Esse confronto no espaço aéreo da OTAN poderia mudar a configuração da Europa. Em 23 de junho foi noticiado que a OTAN respondeu a um pequeno grupo de aeronaves russas voando perigosamente perto de seu espaço aéreo. Um Tu-160 russo, que é um bombardeiro com capacidade nuclear e o maior e mais poderoso que a Rússia possui em sua frota, fazia parte do grupo. Ele foi escoltado por caças MiG-31 enquanto participava de um voo de 16 horas pelo espaço aéreo internacional. A partir dessa descrição, você pode pensar que a Rússia não estava fazendo nada de errado. O espaço aéreo internacional é aberto para todos, certo? O principal é que a Rússia selecionou com cuidado os destinos de seus bombardeiros nucleares. Em vários momentos durante os exercícios nucleares, aviões russos sobrevoaram os mares de Barents e da Noruega, e em determinado momento chegaram a poucos quilômetros ao norte das Ilhas Shetland, no Reino Unido. Esse não foi um exercício básico. A Rússia poderia ter feito isso em seu espaço aéreo. Putin agitou o sabre nuclear e alertou OTAN e Reino Unido que suas aeronaves podem chegar a uma distância de ataque. O Tu-160 fez exercício de reabastecimento em voo, voando perigosamente perto do território da OTAN, e sabemos exatamente o que ele fazia por um motivo simples. A Noruega enviou F-35S para monitorar e interceptar aeronaves russas caso ultrapassassem os limites. Em seu relatório sobre a ousada manobra da Rússia, a Newsweek revelou que a Noruega enviou um par dos caças mais avançados da OTAN para seguir as aeronaves russas. A Rússia reconheceu a resposta. Em partes da rota, bombardeiros estratégicos tiveram escolta de caças estrangeiros, informou o Kremlin, sem dar mais detalhes. Esse é o jeito da Rússia. Ela não costuma admitir ao mundo que suas táticas de intimidação foram sufocadas por F-35S, capazes de derrubar seus Tu-160 e MiG-31 do céu. O evento ocorreu sem incidentes significativos. Mas não se engane, isso foi mais um aviso dado à OTAN por Putin e seus comparsas. Uma tática de intimidação, enquanto bombardeiros com capacidade nuclear contornavam o território da OTAN, realizando exercícios de treinamento que poderiam ter sido feitos em qualquer outro lugar. Putin queria que a OTAN visse o Tu-160. Ele queria que o Reino Unido e a Noruega fossem forçados a responder. Foi um teste sem dúvida, mas além de reabastecer, a Rússia queria saber o que a OTAN enviaria. A Rússia recebeu sua resposta via Noruega e deveria ter previsto isso. A OTAN enviou caças rapidamente contra a ameaça russa, porque a Noruega já se preparava para isso há muito tempo. O envio dos F-35 foi realizado através do Programa de Alerta de Reação Rápida da Noruega, criado para garantir que Oslo sempre possa acionar rapidamente pelo menos 2 dos 50 F-35 para responder a uma ameaça imediatamente. Esses caças de reação rápida ficam na base aérea de Avenus, ao norte da Noruega, com vista para os mares da Noruega e de Barents. De acordo com a Newsweek, a Noruega afirma que realiza cerca de 40 missões por ano através do seu programa de alerta de reação rápida, com os 2 F-35 dedicados ao programa, sendo capazes de decolar e seguir para o alvo em até 15 minutos. Os F-35 são usados porque são caças de quinta geração, que atualmente são os mais sofisticados que qualquer país pode ter em seu arsenal. Esses caças existem para enviar um recado claro a Putin sempre que ele tenta intimidar perto das águas da OTAN. A OTAN está preparada para tudo que a Rússia enviar e deve estar. Embora pareça um teste básico da Rússia, o que está por trás mostra por que os F-35 eram necessários. O Tu-160 não é um bombardeiro comum, é o mais perigoso da Rússia e foi enviado para um teste quando um importante membro do gabinete parlamentar de Putin defendia o uso de armas nucleares. Vamos ao bombardeiro. O Tu-160 talvez não seja o mais avançado do mundo. Ele não possui as mesmas capacidades de furtividade que o B-2 Spirit ou o B-21 Raider fabricados nos Estados Unidos.
O diferencial desse bombardeiro é seu porte, velocidade e um arsenal aterrorizante de armas que pode lançar contra um inimigo. Usando critérios tradicionais, pode-se dizer que o Tu-160, apelidado de Blackjack pela OTAN, é o bombardeiro mais assustador do mundo. Apesar de ser da era da Guerra Fria, os motores do Tu-160 permitem que esse grande avião de guerra atinja velocidades acima de Mach 2, feito que nenhum outro bombardeiro consegue igualar. Essa velocidade é atingida mesmo com quase 45 mil quilos de armamentos, incluindo mísseis de cruzeiro, bombas convencionais e armas nucleares. Esse poder absoluto explica por que os F-35 foram enviados para acompanhar o Tu-160 e não outra aeronave da OTAN. Se necessário, o F-35 possui as capacidades de furtividade necessárias para se aproximar sorrateiramente de um Tu-160 e derrubá-lo do céu. Ele também precisa dessa furtividade, já que o Tu-160, apesar do seu tamanho enorme, pode ser mais rápido que o F-35. O caça americano alcança Mach 1,6, insuficiente para acompanhar o Tu-160 em sua velocidade máxima. Tudo se resumia à mensagem: a Rússia enviou seu maior, mais rápido e mais poderoso bombardeiro perto das águas da OTAN e do Reino Unido, para mostrar aos inimigos europeus o que os espera se desafiarem Putin. Isso nos leva novamente ao aliado do Kremlin, que vem fazendo ameaças em paralelo a esses testes. Segundo o Mirror, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, fez declarações interessantes em uma recente reunião fechada do Conselho de Política Externa e de Defesa russo. O veículo relata comentários feitos por um analista político chamado Andrei Kolesnikov, que afirma que Lavrov falou no evento. No fim do discurso, Lavrov foi evasivo ao falar sobre armas nucleares russas. Então ele disse palavras que revelam exatamente como ele pensa, e talvez revelem o que Putin pensa. Eu ainda as usaria. A destruição total ou a inevitabilidade de uma resposta nuclear do Ocidente não importam. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, no cargo há mais de 20 anos, afirmou que usaria armas nucleares se a decisão fosse dele. Esse é o mesmo homem que já fez ameaças nucleares, dizendo em maio que uma guerra nuclear com o Ocidente era possível. Se Reino Unido, Noruega e outros parceiros ocidentais da Ucrânia não encerrassem seu apoio e continuassem tentando atrair Armênia e Moldávia para o bloco ocidental. Esse cenário representa sérias ameaças à segurança global, afirmou Lavrov, acrescentando que um confronto direto entre OTAN e Rússia pode rapidamente escalar para uma troca de ataques nucleares com consequências catastróficas. Ameaça nuclear? Talvez. Mas quando alguém do círculo íntimo de Putin fala assim, justo quando os bombardeiros nucleares mais poderosos da Rússia voam sobre águas bem na beira do espaço aéreo da OTAN, é preciso levar essas palavras a sério. Ainda assim, há mais perguntas a serem respondidas. Por que a Rússia escolheu justamente agora para enviar um Tu-160 tão perto do território da OTAN? O que acontece a seguir? Responderemos em breve, mas lembre-se, você está assistindo ao Programa Militar. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e clique agora. Então, as intenções da Rússia. Pode ser que tudo isso tenha sido só uma demonstração de força nuclear, como a Rússia já fez antes. Segundo o Atlantic Council, a Rússia faz constantes ameaças nucleares, que demonstram mais fraqueza do que força. A Rússia sempre chacoalha o sabre quando se sente ameaçada. Esse pode ser só mais um exemplo, pois drones de longo alcance da Ucrânia seguem destruindo defesas aéreas russas em seu território. A Ucrânia lançou um dos seus maiores ataques de drones contra a Rússia, tendo Moscou como alvo principal, poucos dias antes do Tu-160 ser avistado. Provavelmente não é coincidência. Putin quer mostrar ao Ocidente que a Rússia pode ir ainda mais longe se desejar. Em maio, Rússia e Belarus também realizaram exercícios conjuntos para praticar o lançamento de armas com capacidade nuclear em território bielorrusso. Belarus faz fronteira com a Ucrânia e está próxima de outros países europeus, permitindo que Putin mostre que a Rússia tem armas nucleares e seu exército sabe usá-las. Mas já vimos esse tipo de coisa antes, seja assinando novas doutrinas nucleares para diminuir o limite de uso de armas nucleares ou exibindo orgulhosamente novos mísseis com capacidade nuclear. Putin adora sua agressividade atômica, mas nunca levou isso adiante. Ainda assim, isso parece diferente. No campo de batalha, informação é poder.
Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. O 160 voando tão perto do território da OTAN não é Putin se gabando de um novo míssil ou realizando testes em território amigo. Talvez seja uma ameaça maior do que qualquer outra que ele tenha feito à Europa desde que iniciou sua invasão. Em entrevista ao The Sun, o ex-oficial do exército britânico Hamish de Bretton Gordon diz que, apesar de a Rússia já realizar esses exercícios militares, enviar bombardeiros ao norte do Reino Unido é mais provocativo. Tudo isso tem um aspecto de propaganda. A Rússia, como tem feito há muitos anos, está tentando passar a imagem da OTAN como uma agressora expansionista. Por isso, vimos Lavrov reclamar da Armênia e da Moldávia ao fazer ameaças nucleares. Isso é parte do jogo de propaganda de Putin e seus aliados. A Rússia exibirá na TV estatal seus aviões voando próximos ao espaço aéreo da OTAN, dizendo que isso é preciso para manter os lobos da OTAN afastados. As recentes ações da Rússia podem ser tanto uma tentativa de Putin mostrar força diante de sua imagem enfraquecida no país, quanto um aviso à OTAN. Mas não pense nem por um segundo que o aviso deixou de existir. A Rússia quer mostrar à OTAN, especialmente ao Reino Unido, que pode atacar. O que vimos com os exercícios do Tu-160 da Rússia é uma extensão da guerra híbrida que o país trava contra a OTAN há anos e que se intensificou desde a invasão da Ucrânia. Em novembro, o Centro de Análise de Políticas Europeias, CEPA, já havia relatado que aviões russos entraram no espaço aéreo europeu dezenas de vezes desde o início da guerra na Ucrânia. Esse incidente foi diferente. Os bombardeiros russos contornaram, mas não violaram o espaço aéreo da OTAN. O espírito da ação é o mesmo. Sejam drones, caças ou bombardeiros, esse tipo de incursão traz vários benefícios para a Rússia. Seus pilotos acumulam horas de voo essenciais, especialmente se missões e treinamentos não enfrentarem oposição. Foi isso que vimos em 23 de junho. A Noruega enviou o F-35S para seguir de perto os bombardeiros russos, mas não os interceptou. A Rússia completou seu teste de 16 horas, ou seja, conseguiu o que precisava em termos práticos, com uma pitada de intimidação junto. Sipper também destaca que esse tipo de tática de guerra híbrida dá à Rússia uma ideia de como os defensores da OTAN vão reagir, o que é uma informação valiosa caso você esteja planejando lançar um ataque real em algum momento no futuro. E se a Rússia conseguir impor alguns custos à OTAN, o que teria feito em termos do combustível que os F-35 da Noruega usaram, se nada mais, então isso é ainda melhor. O Reino Unido foi mais impactado pela guerra híbrida da Rússia que muitos outros. Como The Debreton Gordon destaca, até o chefe da MI6 afirmou que o Reino Unido enfrenta uma guerra híbrida iniciada pela Rússia. A Rússia realiza ataques cibernéticos frequentes ao Reino Unido. Especialistas em cibersegurança dizem que esse tipo de ataque aumentou 1.586% desde o início da guerra na Ucrânia. O número aumenta a cada ano, evidenciando a escalada da Rússia. Agentes russos supostamente tentaram incendiar propriedades do ex-primeiro-ministro britânico, Sir Keir Starmer, enquanto o Reino Unido lida com a presença constante de frota fantasma e navios de guerra russos em suas águas.
Segundo a BBC, ao menos 200 navios da Frota Fantasma já navegaram pelas águas britânicas, e a Marinha Real afirma manter vigilância constante sobre navios de guerra russos, garantindo respostas rápidas quando surgem. Considerando isso, não surpreende que um Tu-160 russo tenha feito testes perto do Reino Unido. Talvez a Noruega tenha respondido à ameaça e a Rússia vai gostar de intimidar esse membro da OTAN, mas o Reino Unido é um alvo claro. Agora vamos à segunda pergunta feita há alguns minutos. O que acontece depois? A Rússia intensifica suas ameaças, sejam híbridas, nucleares ou outras, enquanto o Kremlin finge que nada disso está acontecendo. Tudo isso foi apenas um teste inocente de bombardeiros com capacidade nuclear, que por acaso envolveu voar por 16 horas no espaço aéreo nas fronteiras do território da OTAN. Não há nada para ver aqui, podem seguir em frente. Isso é tudo besteira. Isso foi uma ameaça implícita e indireta, como acontece com tantas coisas que a Rússia faz. Não é a primeira vez que a Rússia faz isso. Em janeiro, 2 Tu-160 passaram por testes muito próximos das águas do Reino Unido. O alerta de reação rápida foi ativado de novo e várias nações aliadas do Reino Unido enviaram caças para vigiar bombardeiros russos. A Força Aérea Real participou do incidente de janeiro, enviando um Eurofighter Typhoon para acompanhar os bombardeiros russos ao redor das águas do Reino Unido. A Rússia tem enviado navio de guerra às águas do Reino Unido, como já mencionamos. Recentemente, o almirante Grigorievich da Rússia entrou em águas britânicas e disparou um tiro de advertência contra um iate ao sul da ilha de White. Esse navio e outros enviados pela Rússia estão sendo monitorados, e o que vemos agora é claro. Isso é uma escalada da guerra híbrida da Rússia e deve piorar para o Reino Unido, Noruega e toda a OTAN. A Rússia está testando limites, respostas e a paciência coletiva da OTAN. A Rússia voltou a ameaçar com seus bombardeiros mais poderosos, deixando claro que o Reino Unido e a OTAN devem estar preparados para o que vier a seguir. E para ser justo, estamos começando a ver as potências se movimentarem. No âmbito naval, o Reino Unido anunciou em abril a criação de uma força conjunta com 9 países europeus, como complemento ao que a OTAN já opera. Essa força foi criada para deter ameaças russas vindas do que o chefe da Marinha Real, General Sir Gwyn Jenkins, chama de fronteira marítima aberta ao norte. Essa é a fronteira que a Rússia ameaçou com o Tu-160. Uma resposta naval a um bombardeiro nuclear não é ideal, embora válida. Porém, não devemos subestimar o programa que fez a Noruega liberar F-35S para enfrentar o Tu-160 em 23 de junho. O Army Recognition ressalta que esse programa vai além da projeção de poder. Isso mostra como a Noruega e a OTAN estão transformando o policiamento aéreo ao dar aos F-35s funções além das de um simples caça. Segundo o portal, os F-35S combinam sensores avançados, links de dados seguros e fusão de sensores para criar um quadro operacional em tempo real, mantendo o controle tático da interceptação. Também destaca a natureza do envio dos F-35 em 23 de junho. Um dos caças da Noruega voou diretamente entre o Tu-161 dos seus escoltas MiG-31, o que é uma ocorrência rara e vai muito além de um simples sobrevoo visual. Não foi necessário forçar um confronto, nem houve uma intervenção direta. Foi o suficiente para enviar uma mensagem de volta para Putin. A Rússia pode enviar bombardeiros perto do espaço aéreo da OTAN, mas a OTAN consegue enviar caças bem para o coração das suas missões, sem que vocês sequer percebam que eles estão chegando até já estarem lá. Combinado a plataformas aéreas mais antigas na periferia, o F-35 pode integrar uma nova abordagem de policiamento aéreo, projetando força em múltiplas camadas, superando as capacidades da Rússia. No entanto, não há como negar o que acabamos de ver da Rússia. Isso é sinalização nuclear, tão claro quanto o dia. Seja isso só mais uma demonstração de força ou sinal de algo pior, é preciso mostrar a Putin que ele não pode agir assim impunemente. A Rússia está aplicando sua doutrina clássica de escalar para desescalar, sendo que a desescalada, neste caso, é o desejo de levar o Ocidente a retirar seu apoio à Ucrânia e impedir a expansão da OTAN. A resposta a isso provavelmente será mais investimento, especialmente em capacidades de ataque de precisão e tecnologia aérea avançada, que mostrem a Putin, sem sombra de dúvida, que o poder de dissuasão da OTAN é mais do que suficiente para enfrentar qualquer coisa que a Rússia possa enviar. F-35S, respondendo a um Tu-160, envia uma mensagem clara.
Mas, à medida que mais figuras importantes nas nações da OTAN alertam que a Rússia pode estar preparada para atacar um aliado da OTAN antes do fim da década, o papel da Europa na dissuasão nuclear precisa passar do conceito para a ação. Se a Rússia for realizar seus testes, a resposta da OTAN deve ser passar por esses testes de forma tão completa que Putin não vai querer realizar mais nenhum. Putin caiu em um cerco de fogo ucraniano e está afundando cada vez mais à medida que as chamas aumentam. Pelo menos deve ser essa a sensação após a Ucrânia lançar outra onda de ataques de drones contra a Rússia. Instalações petrolíferas, instalações de manufatura e muito mais ficaram em chamas depois que a Ucrânia pareceu atacar tudo, em todos os lugares, ao mesmo tempo dentro da Rússia. É isso que Putin trouxe para seu povo. Um enxame incessante de drones do qual nada pode escapar. A Rússia é grande, mas os drones ucranianos estão paralisando o país e destruindo a reputação de Putin como defensor durão. Putin apenas assistiu enquanto a Ucrânia lançava um grande enxame de drones contra a Rússia nos dias 9 e 10 de julho. Ao final do ataque, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que havia interceptado 376 drones da Ucrânia. Esse não foi o maior ataque de drones ucranianos da guerra. Longe disso, mas em resultados é dos mais eficazes. Mesmo enquanto a Rússia afirma ter derrubado tudo, como sempre faz, sem admitir que qualquer um desses drones atingiu seus alvos, incêndios continuam, aeroportos foram fechados, instalações essenciais para a indústria militar russa e sua exportação de produtos para outros países repentinamente apresentaram enormes buracos que antes não existiam. Putin, parece que a defesa aérea da Rússia deixou alguns passarem. Começamos com a devastação de Rostov. O Oblast de Rostov faz fronteira com a Ucrânia, o que o torna um alvo óbvio quando a Ucrânia quer obter algumas vitórias rápidas com seus drones, especialmente agora que esses drones têm mais poder de fogo e mais flexibilidade em termos de alcance do que jamais tiveram antes. E Rostov sofreu nos ataques noturnos da Ucrânia. Em Taganrog, moradores relataram incêndios de grandes proporções na área portuária, sugerindo ataque a um centro de exportação de Rostov. Shelanova Plus revelou que esses relatos não eram mera especulação, já que logo começou a compartilhar vídeos de nuvens negras e ameaçadoras subindo da região do porto. O Kyiv Post afirma que relatos de russos dispostos a informar sugerem que a Ucrânia atingiu diretamente o Kurganovka, o depósito de produtos petrolíferos, que é onde os combustíveis e produtos petrolíferos russos são carregados em navios da Frota Fantasma. Esses navios, então, levam os produtos para quem estiver disposto a comprá-los. Mais vídeos e mais fumaça logo surgiram no canal do Telegram Shelanova Plus, confirmando que este porto em particular agora está um caos em chamas. Mas a Ucrânia ainda não havia acabado com Rostov. Parece que outro alvo foi atingido em Taganrog, a faculdade de aviação da cidade. Como sugere o nome, a faculdade forma especialistas para as indústrias de aviação e engenharia da Rússia. Esse tipo de especialista é bastante vital para a Rússia, já que toda a sua estratégia para a Ucrânia parece ter se resumido a atacar à distância, usando mísseis e bombas planadoras lançadas por aeronaves. E novamente, há vídeos, desta vez compartilhados no Telegram, pelo chefe do Centro de Estudos da Ocupação, Petro Andriushenko. Os moradores de Rostov provavelmente pensaram: 2 alvos importantes foram atingidos pelos drones da Ucrânia. Não deve haver mais. Errado. A Ucrânia ainda não tinha terminado com Rostov. Esta região é particularmente importante para a Rússia, não apenas porque sua localização na fronteira a torna uma base útil para ataques, mas porque seus portos oferecem à Rússia acesso ao Mar de Azov. Isso mostra que Rostov é crucial para Putin ao tentar controlar a Crimeia ocupada. E a série de ataques da Ucrânia acabou de desferir mais um golpe que isola ainda mais uma península que já está em sérios apuros após meses de brilhantes ataques ucranianos de médio alcance. Os ataques ucranianos foram tantos que deixaram o governador da região de Rostov, Yuri Ziliozar, em pânico. Ataque aéreo ocorre agora na região de Rostov. Durante o esforço para repelir o ataque, aproximadamente 35 Vents foram destruídos sobre as cidades de Taganrog e Azov, assim como nos distritos de Azovsky e Matveyevka-Kagansky. Infelizmente, houve consequências em terra, afirmou o governador.
Presumimos que consequências em terra significa que nossas defesas aéreas deixaram passar vários drones. Ou, na visão da Rússia, nossas defesas aéreas foram tão eficazes que derrubaram tudo, e por coincidência, os destroços acertaram justamente os alvos que a Ucrânia queria. Também havia outros alvos além dos dois citados. Sviozar relata ataques no vilarejo chamado Kaganik. Afirma que drones ucranianos atingiram um prédio administrativo, causando incêndio, mas sem vítimas. Na própria cidade de Azov, os ataques de drones da Ucrânia provocaram incêndios enormes em 2 depósitos de petróleo. Os incêndios parecem ter sido grandes, pois a Rússia geralmente evita admitir ataques de drones ucranianos. O fato de o governador de Rostov relatar tudo isso mostra que as chamas eram intensas demais para serem escondidas. Ele não especificou as instalações de petróleo atingidas pela Ucrânia, mas não precisamos dar ouvidos a isso. Esselonova Plus novamente mostra evidências, pois suas imagens e geolocalização indicam que a Ucrânia provavelmente atingiu o depósito de petróleo do terminal Dom ou a fábrica óptico-mecânica de Azov, talvez ambos. A enorme dimensão do incêndio e a fumaça preta saindo em um dos vídeos que o canal compartilha certamente indicam um ataque a uma unidade de armazenamento de petróleo. Esse tipo de inferno não ocorre em ataques a estruturas comuns. E se a Ucrânia também conseguiu atingir a fábrica em questão, então isso é mais uma grande vitória. A fábrica óptico-mecânica de Azov fabrica radares, componentes óptico-eletrônicos e sistemas guiados de precisão, usados, segundo o Kiev Post, em aeronaves, navios de guerra, veículos blindados e mísseis russos. Ou seja, quase tudo o que a Rússia precisa para manter a invasão de Putin, independentemente da origem dos ataques. Tudo isso mostra uma noite de trabalho e tanto para a Ucrânia. Dissemos que ela atingiu tudo, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Isso mostra que não só Rostov sofre com os ataques de drones da Ucrânia. Em outra região russa, a Ucrânia acertou em cheio o tipo de alvo que se tornou sua prioridade desde que desenvolveu as capacidades de longo alcance que tornam possíveis ataques como esses. Vamos revelar onde os drones da Ucrânia atacaram a seguir. Antes, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para reservar um segundo e apertar o botão para nunca perder um dos nossos vídeos. Pronto? Ótimo. Vamos passar para o choro debilitante de Krasnodar. Em seu relato sobre a intensa noite de ataques da Ucrânia, o Kyiv Independente revelou que drones ucranianos novamente atingiram a refinaria de petróleo Ilsk, na região de Krasnodar. Situada a cerca de 500 quilômetros do território controlado pela Ucrânia, essa refinaria já está acostumada com os drones da Ucrânia, que viraram visitantes frequentes. O dia 10 de julho foi a 17ª vez que essa refinaria foi atingida desde o início da guerra. O ataque anterior foi em 2 de junho. Os operadores de drones da Ucrânia parecem ter certo ressentimento. No entanto, o que realmente está acontecendo aqui é que a Ucrânia ataca repetidamente uma refinaria que é capaz de processar até 6,6 milhões de toneladas de combustível por ano, porque ataques repetidos tornam impossível para a Rússia colocar a refinaria totalmente em operação. Quando o que a Ucrânia atingiu da última vez está prestes a ser consertado, surgem novamente as sanções voadoras, prontas para destruir outro alvo. Era de se esperar que, após 17 ataques à Rússia, já tivesse percebido que, talvez, precise de defesas aéreas em Ilsk. Talvez tenha percebido e simplesmente não tenha defesas suficientes para disponibilizar. De qualquer forma, mais incêndios continuam em uma refinaria que está implorando por uma trégua dos drones da Ucrânia. Mais uma vez, Excel e Overplus têm as imagens, enquanto vemos o incêndio queimando em Ilsk, sob o céu noturno. Segundo o quartel-general do Krai de Krasnodar, houve um incêndio na refinaria de Ilsk, distrito de Seversk, após queda de destroços de Vant. Aí está. Aguardávamos a palavra com D e as autoridades do Krai de Krasnodar não decepcionaram. Os destroços de drone mais precisos do mundo parecem ter atingido novamente, pela 17ª vez no total e pela 5ª vez só em 2026, nem temos mais energia para sarcasmo. Essa desculpa dos destroços já está ficando velha, especialmente quando esses destroços nunca parecem cair inofensivamente a quilômetros de distância do alvo da Ucrânia. A refinaria de petróleo Ilsk pegou fogo novamente, o que não vai ajudar a Rússia a enfrentar a crise de combustível que afeta o país. Queimar combustível e petróleo reduz exportações e, consequentemente, o dinheiro no caixa de guerra do Kremlin.
Há mais um local que foi atacado pelos drones da Ucrânia para fechar a noite de ataques, e não é nada menos do que a capital da Rússia, Moscou. Adoraríamos dizer que os drones da Ucrânia acertaram alvo após alvo em pontos militares importantes. Uma série de ataques a Moscou para manter nosso tema aliterativo. No entanto, esse não é o caso. A Ucrânia enviou drones, mas a Rússia diz ter interceptado todos, e não há relatos em contrário. No entanto, o que a Ucrânia conseguiu fazer com o ataque que o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse ter envolvido 16 drones, foi forçar a suspensão temporária do aeroporto de Domodedovo. O aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, também enfrentou restrições, indicando que alguns drones ucranianos alcançaram a cidade natal de Putin. Isso é tão impressionante quanto o que a Ucrânia fez em Rostov e Krasnodar? Talvez não. Há duas coisas que a Ucrânia conseguiu ao enviar drones para Moscou. O fechamento do aeroporto reforça o objetivo da Ucrânia de levar a guerra iniciada por Putin de volta ao povo russo, por meio de ataques em profundidade. Vamos analisar esse conceito mais a fundo em um instante. Mas o ponto é que um aeroporto que suspende voos após ataque de drone fica cheio de pessoas irritadas que gastaram muito apenas para enfrentar a guerra que tentam evitar. A Ucrânia até fez questão de destacar que o fechamento de aeroportos faz parte da campanha de pressão que está usando contra a Rússia. Em maio de 2025, o Kyiv Independente informou que os drones da Ucrânia causaram 217 fechamentos de aeroportos entre 1º de janeiro e 22 de maio. O porta-voz da Divisão Sul do Exército da Ucrânia, Serhiy Brachuk, afirmou na época: essas interrupções não são acidentais. Elas integram uma campanha de pressão contra a logística, defesa aérea e moral da população. A população russa precisa pagar por esta guerra. Dormir em barracas no aeroporto não é o preço mais alto, mas afeta o moral. É uma forma única de fazer os russos pagarem. Ser obrigado a dormir no chão frio do aeroporto ou disputar as poucas cadeiras lembra aos moscovitas que seu presidente iniciou uma guerra sem conseguir terminar. E falando em lembretes, isso nos leva ao segundo feito dos ataques ucranianos em Moscou. Eles fizeram Putin lembrar que a Ucrânia pode atacar Moscou. Já fez isso várias vezes em 2026? No final de junho, a Ucrânia atacou um centro de satélites na capital russa. No meio do mês, a Ucrânia realizou um de seus maiores ataques aéreos, atingindo a principal refinaria de petróleo de Moscou e provocando reclamações dos moradores sobre chuva preta causada pelo óleo queimado. Putin sabe que a Ucrânia tem drones capazes de atingir Moscou e destruir infraestruturas energéticas e militares importantes. Após o ataque de 10 de julho, que apenas fechou um aeroporto, o líder da Rússia pode se achar sortudo, mas não deveria. O que vimos da Ucrânia parece ser só um prelúdio, um aperitivo antes de algo maior, com fogo chegando a uma capital russa hoje mais vulnerável do que nunca sob Putin. Vamos analisar o dia 10 de julho de forma mais ampla. Foi um dia intenso. Depósitos de petróleo, refinarias e instalações militares foram atingidos, além do lembrete em Moscou. Mas o que a Ucrânia mostrou à Rússia ao criar mais um círculo de fogo pelo país foi exatamente isso. Os drones da Ucrânia agora podem alcançar praticamente qualquer alvo de importância militar dentro da Rússia, e não há nada que a Rússia possa fazer a respeito. Na verdade, o ataque de 10 de julho foi pouca coisa, pelo menos quando se trata do alcance crescente do potencial de ataque da Ucrânia. Pode parecer loucura, já que muitos drones ucranianos percorreram 1000 quilômetros até seus alvos, algo impensável quando Putin iniciou a invasão. Mas é verdade, a Ucrânia pode atingir alvos muito mais distantes do que o ataque de 10 de julho indica, o que vai fazer Putin se borrar de medo. A evidência mais marcante disso veio poucos dias antes da última onda, com a notícia de que a Ucrânia atingiu diretamente a refinaria de Omsk, na Sibéria. Vou repetir. Sibéria. Isso fica a mais de 2.500 quilômetros da Ucrânia. Aparentemente, a Ucrânia usou a nova versão do drone FPV-1 capaz de percorrer essa distância para realizar o feito. Esse é o novo recorde de distância dos drones da Ucrânia, e por ampla margem. E o que isso diz para Putin e seu povo é uma mensagem simples, que a Ucrânia quer que ecoe dos salões do Kremlin até o extremo oriente russo. Nada mais está seguro. E a Rússia sabe disso.
Já em março, autoridades russas vinham fazendo esse alerta. Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa e então secretário do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou isso em uma reunião nos Urais, onde debateu os drones de longo alcance da Ucrânia e ataques de sabotagem ocorridos na época. Shoigu afirmou que o avanço dos sistemas de armas, especialmente drones não tripulados, e seus métodos de implantação são tão sofisticados que nenhuma região da Rússia está segura. Esse é ao menos um oficial russo disposto a dizer a verdade. A verdade é que a retaguarda da Rússia sumiu. Agora está vulnerável, e não é só Shoigu que afirma isso. Blogueiros militares russos, que antes proclamavam a suposta dominância de Moscou e defendiam um ataque irrestrito à Ucrânia, agora admitem que a Ucrânia está levando vantagem sobre a Rússia. O que a Rússia está enfrentando agora é a derrubada de uma série de suposições que foram feitas antes de Putin lançar sua invasão. A Ucrânia não deveria conseguir isso, mas agora ataques em profundidade são quase diários na Rússia. Psicologicamente, esse fato afeta o povo russo e enfraquece o controle de Putin sobre eles. Putin construiu sua reputação demonstrando força ao povo, mesmo quando fica claro para outros que é mais fraco do que afirma. O grande defensor é exposto como um farsante tolo, pois já não consegue proteger os russos das consequências da guerra. Ataques como os de 10 de julho estão mudando o discurso público, visível nas redes sociais e no Conselho de Segurança da Rússia. Segundo o Atlantic Council, após o ataque de junho a São Petersburgo, a mudança no discurso público russo ocorre devido à campanha de bombardeio estratégico da Ucrânia, cada vez mais difícil de minimizar ou ignorar. Imagens de explosões inundam diariamente as redes sociais russas, com ataques recentes à região de Moscou atingindo um ponto sensível. Não poderíamos ter dito melhor. Cada vez que a Ucrânia atinge esse ponto sensível novamente, ao atacar uma refinaria ou destruir um depósito com outro drone, envia um lembrete ao povo russo de que nada disso precisava ter acontecido. A Ucrânia não queria essa guerra. Quem quis foi Putin. E isso faz de Putin o motivo pelo qual eles estão sentindo tanta dor. Isso é a Ucrânia usando as táticas da Rússia contra ela, mas de um jeito que afeta o povo russo, sem atingi-lo diretamente. A campanha aérea da Rússia baseia-se no terror. Putin se satisfaz tanto em atacar cidades ucranianas e matar civis, quanto alvos militares, pois tudo que a Rússia faz contra a Ucrânia é coercitivo. Putin tenta convencer os ucranianos a desistirem da resistência e permitirem que a Rússia haja livremente. A Ucrânia está usando sua própria campanha coercitiva para pressionar psicologicamente o povo russo sem recorrer aos crimes de guerra cometidos por Putin. E finalmente, acabamos de falar sobre pressão. Não esqueça que em 10 de julho, a Ucrânia atingiu a refinaria Ilsk. Ao falar de pressão, a crise de combustível na Rússia não pode ser ignorada. Se os incêndios no horizonte mostram que a guerra de Putin chegou ao país, as filas enormes nos postos de gasolina mal abastecidos da Rússia são uma dor muito mais concreta para o povo russo. A crise de combustível iniciada na Crimeia já se espalhou pela Rússia, agravando-se sempre que uma refinaria de combustível pega fogo. A DW relata o caso de uma russa em Gelendzhik que diz ter passado 3 dias tentando abastecer o carro. Ela dorme no carro e chega aos postos de gasolina às 5h da manhã, descobrindo que as bombas continuam vazias. Isso não é um caso isolado. Essa é a realidade de muitos na Rússia, que passam horas em filas pelo único produto que deveria ser abundante, já que o país o produz. Quando a Ucrânia atacou a refinaria de Omsk, todos ficamos impressionados com a genialidade do ataque. Uma nação que há 4 anos não possuía armas de longo alcance para atingir a Rússia em seu território, acaba de atingir uma refinaria a milhares de quilômetros na Sibéria. Perguntaram-se, como a Ucrânia conseguiu isso? Que tipo de drone foi utilizado? Agora temos nossas respostas. Nada na Rússia está seguro, já que a Ucrânia criou algo que as defesas aéreas russas não conseguem deter. Uma fera com alcance de 3.400 quilômetros, diferente de tudo que já foi visto antes. A Rússia não pode evitar a tempestade iminente, pois Omsk mostrou que a Ucrânia agora consegue atingir quase todos os principais alvos em território russo. A Ucrânia tem um novo drone.
Esqueça, não é um drone novo. É uma versão modificada do drone FP-1 que a Ucrânia usa há meses para atacar a Rússia. Esse drone ganhou um novo primo, trazendo à Ucrânia uma capacidade de ataque ainda mais profunda. O FP-1PS chegou, e isso é tudo o que sabemos sobre ele até agora. As primeiras indicações de novidade nos céus de Omsk vieram do cofundador da Firepoint, Denis Stillerman. Enquanto a fumaça subia da refinaria de Omsk, Stillerman foi ao X transmitir uma mensagem simples, mas decisiva. A refinária de Omsk conhece o novo FP-FP-1, disse ele. E ele continuou com uma segunda mensagem que simplesmente dizia 3.400. Com isso, tivemos nosso primeiro vislumbre do que agora foi chamado de FP-1PS. Uma versão de longo alcance do drone FP-FP-1 da Firepoint não está apenas em produção, ela já está no ar. E ele provou ser devastadoramente preciso, excepcionalmente poderoso e capaz de percorrer milhares de quilômetros enquanto evita todos os sistemas de defesa aérea que a Rússia tenta colocar em seu caminho. A Firepoint só confirmou até agora o alcance do seu drone remixado. 3.400 quilômetros é cerca de 3 vezes mais longe do que o FP-FP-1 original pode voar, relata a Euromiden Press, e isso será o suficiente para aterrorizar a Rússia. A Ucrânia agora tem um drone que pode atacar todas as principais instalações militares, de petróleo e de manufatura da Rússia Ocidental e Central. Além disso, Stillerman não está revelando muita coisa. No entanto, analistas que examinaram mais de perto as poucas imagens que temos do FP-FP-1PS em voo revelam que há algumas diferenças importantes que o separam do FP-FP-1 original. Um desses analistas é o perfil Grandpa Roy X, gerenciado por um especialista em drones no Canadá. Roy analisou de perto as asas do FP-1PS e notou diferenças importantes. As asas do novo drone são visivelmente mais longas do que as do FP-FP-1 original, o que proporciona mais potencial de planagem e aumenta o alcance do FP-FP-1PS. Além disso, as asas têm formato diferente e oferecem maior área de superfície. Isso facilita a planagem e permite que o FP-1PS leve mais tanques de combustível que o FP-FP-1. Também há especulações de que o FP-1PS está usando algum tipo de injeção de combustível, o que oferece um aumento considerável no alcance devido à maior eficiência no consumo de combustível. No entanto, isso ainda não foi comprovado. Pouquíssima coisa foi. O FP-1PS, mesmo após essa análise inicial, ainda é, em grande parte, um mistério. Existem outras coisas sobre as quais podemos ter certa confiança. Primeiro, o FP-1PS que Firepoint lançou é ainda melhor do que a versão modificada do FP-FP-1 que todos achavam que a Ucrânia iria receber. Em junho, a Firepoint exibiu uma versão aprimorada do FP-FP-1 na Eurosatory em Paris. A exposição mostrou que o FP-FP-1 tinha um tanque extra de combustível, apesar da Firepoint alegar que isso daria ao drone alcance de 2.700 km. Isso foi menos de um mês antes do ataque à refinaria de Omsk. Então, em poucas semanas, ao que parece, a Firepoint conseguiu aprimorar de novo a nova versão do FP-FP-1 e adicionar mais 800 km ao alcance. Ou isso, ou a versão do FP-FP-1 vista na Eurosatory era um drone completamente diferente, e o FP-1PS foi mantido em segredo até cair na refinaria de Omsk. Em segundo lugar, pelo menos podemos estimar o preço aproximado do FP-FP-1PS. Como aponta a Euromiden Press, o FP-1 original custa à Ucrânia cerca de $50 mil por unidade. O FP-FP-1PS será mais caro por causa das asas maiores e tanques extras de combustível. Mesmo assim, esses acréscimos não vão tornar o preço do FP-FP-1PS superior ao de outra grande arma de longo alcance da Firepoint, o FP-FP-5. Esse míssil de cruzeiro híbrido tem um alcance semelhante ao do FP-1PS, mas vem com um preço de $500 mil. Parece muito provável que a Ucrânia consiga comprar vários FP-FP-1ERs pelo preço de um único FP-FP-5, sugerindo um valor na faixa baixa das centenas de milhares, talvez até menos. Tudo depende de quantos tanques de combustível e o material das asas influenciam no preço de $50 mil do FP-1 original. A Rússia observa um drone capaz de atingir centenas de alvos e que pode ser feito por uma fração do custo de um míssil, o que é preocupante. Isso indica que a Ucrânia poderá lançar grandes enxames de FP-1PS futuramente. Quanto ao resto sobre o FP-1PS, só podemos especular.
Mistérios persistem, principalmente sobre a carga do drone. O FP-1 original suporta 60 kg de carga útil, o que indica que não possui explosivos suficientes para algo como o ocorrido em Omsk. Mais tarde, a Firepoint atualizou o FP-1 para acomodar 105 kg de explosivos, e parece provável que o FP-1PS use uma ogiva desse tamanho. Provável, mas não confirmado. É até possível que a ogiva do FP-1PS seja um pouco maior, embora isso dependa de as asas modificadas e os tanques de combustível extras conseguirem compensar o peso adicional. Também não sabemos como funciona o sistema de orientação do novo drone da Ucrânia. O FP-1PS provavelmente usa navegação por satélite e inercial, como esperado para esse tipo de arma. A Rússia tem sistemas de guerra eletrônica que bloqueiam sinais de satélite, e um drone percorrendo milhares de quilômetros pode ter o sinal bloqueado em vários momentos. Navegar apenas por satélite seria arriscado. É possível que exista alguma IA ligada ao FP-1PS, mas não se sabe qual seria, caso realmente exista. Destaca-se que o FP-1 aprimorado, apresentado na Eurosatory, veio acompanhado da afirmação da Firepoint de que seus drones passaram a receber sistemas de IA. Novamente, nenhum detalhe foi fornecido. Mas faria sentido usar IA em um drone que pode voar por 3.400 km, nem que seja apenas para combater a possibilidade de interferência, evitando que todo voo seja um completo desperdício de tempo. Por fim, há mais uma coisa sobre o FP-1PS que sabemos com certeza. O melhor caça da Rússia não conseguiu detê-lo em Omsk. Após o ataque de Omsk pela Ucrânia, fotos e vídeos circularam nas redes e pareciam indicar que a Rússia havia enviado um Su-57 para tentar deter drones ucranianos. O Su-57 deveria ser o caça de quinta geração da Rússia, embora existam muitas dúvidas sobre a qualidade da aeronave, o que parece colocá-lo no nível mais alto da quarta geração. Mesmo assim, este é o melhor caça russo, e sua velocidade e poder de fogo bastam para deter quase qualquer drone ucraniano. Mas o Su-57 da Rússia falhou várias vezes. Segundo a Euromaidan Press, a Ucrânia enviou cerca de 7 drones para Omsk no ataque de 6 de julho, dando ao Su-57 russo muitos alvos e aumentando as chances dos drones aparecerem nos radares russos. De fato, Michael Bonnet, que é analista da Range, destaca que a Rússia enviou tanto um Su-57 quanto um A-50 AWACS, ou seja, uma aeronave de alerta e controle aéreo, para enfrentar os drones da Ucrânia. Bonnet afirma ser a primeira vez que vemos essa combinação, indicando que os radares russos detectaram os drones ucranianos bem antes de chegarem a Omsk. Os drones FP-1 são lentos e demorariam horas para chegar a Omsk, a menos que as aeronaves A-50 e Su-57 estivessem voando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que é improvável pelo pequeno número disponível. Isso indica que esses FP-1 foram rastreados por horas até as aeronaves decolarem, segundo Bonnet. Mesmo assim, os novos drones FP-1PS da Ucrânia evitaram a destruição certa. Provavelmente isso ocorre porque são alvos pequenos que voam baixo. Embora ainda aparecessem em alguns radares russos, voar baixo obrigou o caça russo a descer a uma altitude desconfortável para enfrentá-los. Claramente, o Su-57 falhou em sua tarefa. Voar tão baixo mostra como esses drones são difíceis de detectar, diz Bonnet. Veja o desafio que a Rússia enfrenta agora. Um novo drone ucraniano, versão adaptada de um modelo existente, voa 3.400 km, entrega uma grande carga útil com precisão e dribla defesas aéreas, e o melhor, caça russo. Isso é um pesadelo para Putin. Vimos os resultados desse pesadelo em Omsk. Vamos revelar o que o FP-1PS fez na refinaria da Sibéria. Antes de continuarmos, lembre-se que você assiste ao programa militar. Se você está aprendendo com o nosso canal, lembre-se de se inscrever e ativar o sino de notificações para ver mais dos nossos vídeos. Vamos voltar à refinaria de Omsk. Já explicamos o tipo de drone usado pela Ucrânia na refinaria da Sibéria, mas ainda não falamos sobre os resultados do ataque. Esses resultados são importantes. Reformulações e especificações não importam se o novo drone da Ucrânia não causar danos ao atingir o alvo. E os drones ucranianos causaram estragos. A Ucrânia optou pela refinaria de Omsk por alguns motivos. A distância é um deles, claro. Que melhor maneira de mostrar à Rússia que ela tem uma nova ameaça para lidar do que enviar essa ameaça para uma refinaria que fica a cerca de 2.500 quilômetros da Ucrânia?
O ataque de drone em Omsk quebrou um recorde de distância, sendo uma mensagem clara. Mas, muito mais importante, a refinaria de Omsk é a maior de toda a Rússia, respondendo por cerca de 10% de todo o refino de petróleo do país. Segundo o portal Euromaidan Press, Omsk fornece mais da metade do combustível automotivo do Distrito Federal Siberiano e pode processar 22 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. O ataque da Ucrânia não mirou só a refinaria. O FP-1PS mostrou precisão ao destruir 2 unidades de destilação em Omsk, responsáveis pelo processamento diário de 50 mil toneladas de petróleo bruto. Imagens de satélite divulgadas no dia seguinte ao ataque de 6 de julho mostram que drones ucranianos atingiram a refinaria 4 vezes. Só a unidade Elou AVT-11 que a Ucrânia atingiu tem capacidade para 8,6 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto por ano, e agora está completamente destruída em chamas. Oleodutos também foram atingidos em Omsk. O nível de precisão faz questionar se o FP-1PS depende só de navegação por satélite e inercial. Drones ucranianos viajaram milhares de quilômetros e atingiram alvos muito específicos no interior de uma instalação enorme. Esse nível de precisão surpreendeu a todos e reforça os rumores sobre o uso de IA para mira. Ignorando rumores sobre o FP-1PS, sabemos que o drone ucraniano causou danos catastróficos. Em um relatório de acompanhamento, a Reuters revelou que a Rússia foi forçada a suspender o processamento na refinaria de Omsk por um período de tempo não especificado. O processamento e a avaliação dos danos já estão em andamento na instalação, e qualquer trabalho de reparo que precise ser feito terá que acontecer em meio a sanções ocidentais, tornando mais difícil do que nunca para a Rússia obter os componentes necessários para realizar os reparos. Com o FP-1PS, a Ucrânia acabou de cortar a artéria de combustível da Sibéria, e fez isso a uma distância nunca vista antes. Isso nos leva ao que tudo isso significa para o futuro. A campanha ucraniana contra refinarias acabou de ficar mais forte do que nunca. Atacar a maior refinaria de petróleo da Rússia envia uma mensagem que Putin não pode ignorar, em meio a uma campanha crescente que já colocou o país em crise. Com o ataque a Omsk na conta, a Ucrânia agora atingiu oficialmente todas as 11 maiores refinarias de petróleo da Rússia, informou a mídia United 24 em 7 de julho. Esse é um marco estratégico, porque a refinaria da Sibéria da Rússia nunca deveria estar ao alcance da Ucrânia, mas agora está. Para a Rússia, isso significa que a campanha contra refinarias, que já causava grandes prejuízos e problemas internos, ficará ainda mais difícil. As 11 refinarias que a Ucrânia atingiu têm uma capacidade combinada de processamento de petróleo bruto de cerca de 156 milhões de toneladas por ano. Sem contar as pequenas refinarias que a Ucrânia também atacou. Quando o FP-1PS entrar em produção em massa, refinarias mais distantes da Ucrânia também se tornarão alvos de ataques repetidos, assim como as próximas à fronteira. Em outras palavras, esperamos um ataque duplo a Omsk em breve. Mais ataques a refinarias significam que um novo nível da atual crise de combustível da Rússia pode ser alcançado. Essa crise já está se espalhando cada vez mais por toda a Rússia. A CNN relata que uma crise que começou na Crimeia, como resultado do programa de bloqueio logístico da Ucrânia, se estendeu para atingir quase todas as 83 regiões da Rússia, de uma forma ou de outra. As filas nos postos de gasolina estão tão longas que pode demorar horas para abastecer. Muitas vezes, essas horas de espera levam à restrição de gasolina, impedindo que o russo médio encha o tanque do veículo. Os preços estão subindo à medida que os estoques de combustível diminuem, e há uma frustração entre a população russa que, em alguns casos, está levando até a brigas. A Rússia respondeu proibindo a exportação dos principais combustíveis. Em 8 de julho, foi noticiado que a Rússia proibiu exportações de diesel e combustível de aviação. Isso ocorre após uma proibição de exportação de gasolina prevista até o fim de julho, mas que deve ser prorrogada. Como sabemos disso? A Rússia anunciou que começará a importar gasolina e outros derivados de petróleo em julho. Um país que precisa comprar combustível dificilmente pode voltar a vender. A Rússia acredita que pode superar essa crise. A Ucrânia mostrou à Rússia que a recuperação é impossível. Um novo drone de longo alcance já está em operação e permite mais ataques a refinarias do que nunca. E não são só as refinarias. Tudo na Rússia, até a Sibéria, virou alvo.
A Fundação Georgiana para Estudos Estratégicos e Internacionais tem um mapa interativo interessante. O mapa mostra as bases militares da Rússia em seu território e em outros países. A maioria dessas bases está na Rússia Central e Ocidental, e parecem ser centenas. Cerca de 1/3 do caminho pelo sul da Rússia, vemos Omsk. E o que sabemos agora é que o FP1PS da Ucrânia pode literalmente atingir tudo a oeste dessa região. E lembre-se que Omsk está a 2.500 quilômetros da Ucrânia. O FP1PS ainda tem mais 900 quilômetros de alcance, então pode muito bem ser capaz de atingir o conjunto de bases que a Rússia desenvolveu a leste da refinaria de Omsk. Esse é o aspecto desse novo drone que Putin talvez nem esteja levando em consideração. Os ataques da Ucrânia às refinarias recebem destaque, mas agora toda a aeronave russa em bases que lançam mísseis e bombas planadoras contra a Ucrânia virou alvo. O mesmo vale para depósitos de munição e instalações da indústria militar. Atacar esse tipo de alvo não é novidade para a Ucrânia. Segundo a mídia United 24, em uma matéria de 9 de julho, a Ucrânia atingiu 6 das principais fábricas de mísseis da Rússia desde março. Mas o que devemos lembrar aqui é que foi só em abril que a Ucrânia afirmou ter expandido seu alcance de ataque em 2,5 vezes desde o início da guerra, chegando a 1.750 quilômetros. Apenas alguns meses depois, esse alcance foi quase dobrado. É isso. O alcance da Ucrânia avançou mais rápido e longe do que ela mesma acreditava. Não é totalmente correto afirmar que tudo na Rússia virou alvo por causa do FP1PS, mas tudo que seja minimamente relevante para a invasão de Putin se tornou alvo legítimo. A Ucrânia elevou sua estratégia de ataques em profundidade e a Rússia tenta impedir isso. Relatos indicam que a Rússia começou a implantar bloqueadores potentes supostamente capazes de interromper os sinais dos satélites Starlink usados por drones ucranianos. Se for assim, eles não conseguiram impedir os FP1ERs enviados a Omsk. Outra sugestão de que a IA está em ação. Putin determinou que a produção de novos sistemas de defesa aérea seja prioridade para a indústria russa. Será uma tarefa difícil, pois o problema de defesa aérea da Rússia não é novo, e o ataque a Omsk mostrou que é ainda mais grave do que se pensava. A Ucrânia usa o tamanho da Rússia contra ela há muito tempo. Agora, com o FP1PS pronto e comprovadamente eficaz em combate, o que era a maior força da Rússia pode se tornar a fraqueza que leve Putin a perder a guerra. A inovação está no centro de tudo que a Ucrânia faz, e o FP1PS é o exemplo perfeito disso. Mas não esqueça as linhas de frente. Com tanto foco nos ataques ucranianos à retaguarda, é fácil esquecer que há tanta genialidade na linha de frente quanto na estratégia de longo alcance ucraniana. A Ucrânia se tornou mestre na guerra com robôs. Não há dúvidas quanto a isso. O exército de robôs da Ucrânia está crescendo. Está mais forte e tem papel crucial para ajudar a Ucrânia a vencer a guerra contra a Rússia. Ninguém esperava isso quando Putin invadiu. O que era para ser uma guerra de homens e metal mudou tanto que já não são mais os humanos que fazem o trabalho mais importante para a Ucrânia. Os números estão aí. Robôs terrestres estão fazendo mais pela Ucrânia do que nunca. Um importante funcionário dos Estados Unidos afirmou que seria um grande erro as Forças Armadas dos Estados Unidos não seguirem o exemplo da Ucrânia. Segundo o relatório de 9 de julho, a Euromaidan Press informou que robôs terrestres ucranianos fizeram mais missões em junho do que em qualquer mês anterior da guerra com a Rússia. Essas maravilhas de metal já são comuns nas linhas de frente, pois transportam suprimentos e evacuam soldados, e às vezes lançam ataques contra posições russas. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma que os robôs terrestres ucranianos realizaram mais de 16.600 missões de logística e evacuação em junho. O ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, destaca a importância disso. Cada missão feita por robôs em vez de militares pode salvar vidas. Fedorov resume: não poderíamos ter dito melhor. Mas o que é ainda mais notável do que o número impressionante de missões realizadas pelos robôs terrestres da Ucrânia em junho é o aumento acentuado que vimos nesses tipos de missão com robôs. Aqui está o resumo. Em janeiro, os robôs terrestres realizaram 7.511 missões. Em fevereiro, esse número subiu para 7.960. Depois foram 9.072 em março, 11.028 em abril, 14.059 em maio,
Em junho, a Ucrânia acrescentou 2.500 missões ao seu total mensal, e isso com certeza preocupa a Rússia. Se a Ucrânia mantiver essa tendência, logo não haverá missões logísticas na linha de frente feitas por soldados. Para a Rússia, isso reduz as chances de eliminar soldados ucranianos, permitindo que a Ucrânia mantenha fortificações fortes por mais tempo. Tudo isso resulta em mais baixas para a Rússia, ainda que de forma indireta. O que tudo isso significa é que os robôs terrestres da Ucrânia realizaram 18,6% mais missões em junho do que em maio, e eles mais que dobraram sua produção desde janeiro. Os números de junho são 122% maiores do que os que vimos no primeiro mês do ano. No total, durante o primeiro semestre de 2026, os robôs da Ucrânia completaram mais de 66.300 missões. E agora, a Ucrânia tem um objetivo simples: substituir soldados por robôs terrestres para que estes realizem 100% das missões logísticas na linha de frente. Segundo Serhei Biskresnov, conselheiro do Ministério da Defesa, a Ucrânia tem como único entrave a conectividade, não pelo hardware. Para maximizar seu exército de drones, a Ucrânia precisa superar os desafios que o terreno, as árvores e a infraestrutura urbana impõem aos sinais dos robôs terrestres. A Ucrânia tem inovado constantemente desde o início da guerra. Ela buscará soluções, possivelmente usando IA, para automatizar a navegação e eliminar o problema da perda de sinal. Mas isso é para o futuro. Agora, a Ucrânia está totalmente comprometida em tornar robôs terrestres fundamentais em sua estratégia na linha de frente. E não é só o Ministério da Defesa que diz isso. Soldados ucranianos apoiam totalmente serem substituídos por robôs quando estes forem capazes. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma que várias unidades nas linhas de frente já receberam 1.028 robôs terrestres de diferentes configurações, através do marketplace de armas de defesa DotChain em maio. Isso é importante, pois o marketplace usa sistema de pontos. Soldados acumulam pontos por conquistas, como abater drones e concluir operações com robôs terrestres. Eles trocam os pontos pelos sistemas que julgam mais necessários na linha de frente. Não se trata só dos 1.028 robôs terrestres entregues. São 1.028 robôs que foram escolhidos especificamente pelos soldados na linha de frente porque são necessários. E para acrescentar a tudo isso, a Euromaidan Press revela que os soldados encomendaram um total de 3.062 robôs terrestres desse marketplace, representando um valor de 46,6 milhões de dólares. O Ministério da Defesa busca que robôs terrestres assumam funções na linha de frente, com apoio dos soldados que estão sendo substituídos. Talvez seja o primeiro caso em que as pessoas realmente desejam que robôs assumam seus empregos. O objetivo é que toda a logística da linha de frente seja feita por robôs, contando com total apoio das tropas ucranianas. Nos Estados Unidos, um homem destacou que é hora de a América prestar atenção à revolução dos drones e robôs na Ucrânia. Chocado com a eficácia de tudo que a Ucrânia conquistou, o senador Lindsey Graham comentou em 10 de julho que seria um grande erro para os Estados Unidos não trabalhar com a Ucrânia para aproveitar a crescente experiência do país em drones e robôs. Os comentários ocorreram durante a visita de Lindsey Graham à Ucrânia, onde elogiou as instalações da fabricante de drones Skyfall. Hoje visitei uma empresa de ponta com enorme capacidade de produção, que fabrica tecnologias muito mais avançadas do que qualquer outra no planeta. A necessidade é a mãe da invenção, afirmou Lindsey Graham, antes de alertar os Estados Unidos. Seria um grande erro os Estados Unidos não colaborarem com a Ucrânia em drones. Eles estão dispostos a ajudar porque nós estávamos dispostos a apoiar a Ucrânia em seus momentos mais sombrios, declarou Lindsey Graham. Há um pós-escrito infeliz para esta parte da história. Em 12 de julho, foi noticiado que o senador Lindsey Graham faleceu após doença breve e repentina. Os detalhes ainda são apurados, mas Lindsey Graham retornou de viagem à Ucrânia, onde se encontrou com Volodymyr Zelensky, visitou a instalação Skyfall e pediu apoio dos Estados Unidos à revolução de drones e robótica ucraniana. Elogiado como patriota americano por Donald Trump, Lindsey Graham usou sua mensagem final para afirmar que o que a Ucrânia faz é especial e que as Forças Armadas dos Estados Unidos precisam embarcar nessa. É um choque triste, mas pode levar os Estados Unidos a perceberem que a Ucrânia se tornou um parceiro mais valioso do que imaginavam.
Robôs terrestres são apenas um dos motivos que tornam essa parceria valiosa para os Estados Unidos, pois a Ucrânia mostra diariamente que seus avanços tecnológicos permitem que a Ucrânia retome a iniciativa contra a Rússia. Vamos focar na Rússia. Enquanto robôs terrestres ucranianos atuam na linha de frente, soldados russos provavelmente devem estar pedindo algo parecido para apoiá-los. A Ucrânia está lidando com a logística da linha de frente com robôs. Já no caso da Rússia, seus soldados têm que fazer tudo manualmente, enquanto Putin ordena que suas tropas façam marchas da morte que estão destruindo seu exército. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse assunto, fica o lembrete de que você está assistindo ao The Military Show. Se você está aproveitando as informações deste vídeo, não se esqueça de se inscrever para não perder o que vem por aí. Levamos você à linha de frente em Kherson. A mídia da United 24 informa que soldados russos são obrigados a marchar mais de 10 quilômetros até as posições da linha de frente. Mas marchar por zonas mortais cheias de drones não é o único problema das forças de Putin. Esses soldados devem levar munição e suprimentos a pé até o eixo de Dnipro, onde a batalha por Kherson está intensa. O desafio logístico piora porque as forças da Ucrânia ampliam áreas mortais, cobrindo mais território por onde as tropas russas precisam passar. Essa revelação vem de Serhiy Sariev, que é o porta-voz da 34ª Brigada Separada de Fuzileiros Navais da Ucrânia. Controlamos tanto que ampliamos diariamente nossa zona mortal. Se olhar o mapa, Kostorozova e Radensk já não são seguras para as forças russas. Podemos alcançá-las em qualquer lugar, encontrá-las e destruí-las. Temos a iniciativa, disse Serhiy, antes de explicar o que as forças ucranianas veem na linha de frente. Os russos não conseguem mais chegar às posições de veículo. Precisam levar munição e suprimentos a pé, caminhando 10 a 11 quilômetros até as posições de infantaria ou artilharia. O que vemos aqui é um contraste mortal. A Ucrânia está substituindo soldados que fariam esse tipo de trajeto no passado por robôs que são difíceis de detectar enquanto se deslocam e que se tornaram parte de uma rede modernizada de logística que mantém a Ucrânia viva. A resposta da Rússia é mandar homens para a morte, como sempre. Sem competir com a Ucrânia em robôs, ela equipa soldados com munição e suprimentos e os envia pelas zonas de morte. Soldados sobrecarregados se movem mais devagar e viram alvos fáceis para os drones onipresentes da Ucrânia. Assim que o soldado é avistado, já era. Ou eles morrem em um ataque de drone, ou precisam largar o que estão carregando e correr para ter alguma chance de sobreviver ao ataque. De qualquer forma, a logística russa na linha de frente desmorona. E é o fracasso de Putin em investir no tipo de tecnologia que a Ucrânia usa tão bem que é o motivo disso. Resultados na linha de frente falam por si. Em junho, enquanto a Ucrânia batia recorde de robôs terrestres, a Rússia atingia seu próprio recorde sombrio. 39.490 baixas em combate. A Ucrânia se aproxima da meta de 50 mil por mês que Fedorov e Zelensky afirmam ser suficiente para tornar insustentável a guerra iniciada por Putin em termos de recrutamento. A Rússia não resolve seus problemas logísticos. Liga afirma que não são só os poucos quilômetros até a linha de frente, onde as tropas de Putin são destruídas antes de conseguirem levar suprimentos e munição para onde precisam chegar. A logística dos militares russos em profundidades de 20 a 70 quilômetros está ficando mais cara e arriscada, pois a Ucrânia amplia o alcance de seus drones. Vimos uma menção à falta de veículos em Kherson. O mesmo está acontecendo em toda a Ucrânia, declara Ruslan Muzychuk, que é o porta-voz da Guarda Nacional da Ucrânia. Segundo Muzychuk, comboios de suprimentos russos viraram coisa do passado, e agora a Rússia geralmente só consegue enviar um veículo, tornando o alvo fácil para drones ucranianos. A Ucrânia ampliou em 30 quilômetros os ataques a depósitos russos de munição e combustível para agravar o problema. E agora chegou a um ponto em que está atingindo mais de 190 desses tipos de alvos todos os meses. Além da linha de frente, entre 50 e 200 quilômetros, vemos destruição semelhante. O Atlantic Council destaca que outra inovação robótica da Ucrânia, os drones de médio alcance, está tornando quase impossível para a Rússia manter uma rede logística estável atrás da linha de frente. Esses drones estão realizando ataques contra caminhões que utilizam rotas logísticas estabelecidas pela Rússia nos territórios ocupados. Eles destroem defesas aéreas, locais de lançamento de drones e centros de comando usados para coordenar ataques russos na linha de frente.
A Crimeia foi afetada pelo caos na retaguarda russa e agora enfrenta grande escassez de combustível, enquanto a Ucrânia isola a península. Mas os efeitos atingem toda a Ucrânia. Isso é um bloqueio logístico em camadas. Combustível e suprimentos estão sendo destruídos em massa na retaguarda russa. Tudo que consegue passar para a retaguarda próxima também está sendo alvo, já que ataques contra veículos, depósitos de combustível e locais de armazenamento de munição reduziram a Rússia a enviar veículos individuais, isso se ainda houver veículos para enviar, para começo de conversa. Em Kherson, está claro que não há veículos. Também não há robôs terrestres. Soldados russos viram alvos lentos nas zonas de morte ao transportar munição e suprimentos por 10 quilômetros até uma linha de frente que muitos nunca verão. Os drones ucranianos vão acabar com eles muito antes de conseguirem levar a carga para onde ela é necessária. A abordagem da Rússia para a logística agora parece absolutamente antiquada quando comparada ao uso brilhante de robôs terrestres de linha de frente pela Ucrânia. Isso não significa que a Rússia não esteja tentando desesperadamente imitar a revolução logística ucraniana com robôs terrestres. Estaríamos mentindo para você se tentássemos afirmar o contrário. Como a Pravda informou em maio, a Rússia recebeu seu primeiro sistema de robô terrestre em 2024. Mas, como tantas vezes, a Rússia não percebeu a importância desses robôs. Mesmo com muitos recursos, não investiu bastante em robôs terrestres para evitar mandar soldados sobrecarregados caminharem 10 quilômetros em zonas de morte ucranianas. Os números evidenciam a diferença entre Rússia e Ucrânia em robôs terrestres. Pravda afirma que a Rússia possui cerca de 20 empresas que fabricam 29 tipos de robôs terrestres. 12 dessas empresas estão sob sanções ocidentais, o que não ajuda a Rússia. Em contraste, a Ucrânia codificou 67 novos tipos de robôs terrestres somente no primeiro trimestre de 2026. Esse número é mais que o dobro dos tipos de robôs desenvolvidos pela Rússia e foi alcançado em só 3 meses. A Ucrânia investe forte para levar mais robôs terrestres à linha de frente. No primeiro semestre de 2026, a Ucrânia já contratou cerca de 25 mil robôs. Isso é mais que o dobro dos robôs comprados em todo 2025, e a Ucrânia seguirá avançando. Segundo Zelensky, o objetivo é produzir cerca de 50 mil robôs terrestres até o fim do ano. Lembre-se, esses robôs não são como drones FPV, não fazem missões kamikaze, nem são descartáveis de uso único. A Ucrânia pode reutilizar esses robôs até que a Rússia consiga destruí-los. Com o aumento da produção, a Ucrânia terá um exército de robôs terrestres para substituir soldados na linha de frente. Quanto à Rússia, ela terá o que vemos em Kherson. Logística manual ultrapassada não resiste à força das zonas de abate da Ucrânia. Vamos olhar para o quadro mais amplo. Por que a Ucrânia bater ainda mais recordes no uso de robôs terrestres realmente importa? Já falamos sobre substituir o efetivo, e esse é o benefício mais óbvio. Cada robô terrestre na linha de frente está preservando a vida de um soldado que poderia ter sido forçado a fazer uma missão logística se aquele robô não estivesse lá. No cálculo da guerra, isso é usar um recurso para salvar um recurso muito mais valioso. Mas ao falar de cálculo, é preciso considerar o custo também. De acordo com a Emacias Ucrânia, os robôs terrestres que a Ucrânia está construindo normalmente custam entre 2 mil e 40 mil dólares. Isso é trocado na guerra moderna, especialmente para plataformas que podem fazer de tudo, desde transportar suprimentos e evacuar soldados, até colocar minas, lançar drones FPV e até realizar missões de ataque próprias. Também podemos fazer alguns cálculos rápidos para ver que a Ucrânia vai gastar entre 100 milhões de dólares e 2 bilhões de dólares em robôs terrestres em 2026. Mas quando esses robôs estão realizando tantas missões e salvando vidas nesse processo, então um investimento de mais de 1 bilhão de dólares começa a fazer sentido. Isso fica claro ao vermos como robôs terrestres redefinem a linha de frente que a Rússia tenta dominar com carne e metal. Ambos faltam à Rússia agora, tornando ainda mais crucial a transição da Ucrânia para a robótica terrestre. Zelensky já chamou essa tecnologia de o próximo grande passo para salvar a vida dos soldados. E o que ele quer dizer com isso é simples. A Ucrânia enfrenta crise de mão de obra e robôs ajudam a resolver. Após mais de 4 anos de guerra, a Ucrânia enfrenta dificuldades para recrutar. Segundo o Long War Journal, cresce o número de pessoas evitando a conscrição e de soldados ausentes sem permissão.
A Ucrânia busca resolver esses problemas. Foram introduzidas reformas contratuais que estabelecem 3 tipos de contratos militares, variando de 10 a 24 meses, dependendo da função que o novo recruta irá desempenhar. O salário dos soldados da infantaria de assalto subiu para cerca de $6.700 por mês, cerca de 10 vezes o salário mensal médio na Ucrânia. Novo sistema de adiamento protege soldados de futuras mobilizações após o fim dos contratos. A Ucrânia ainda enfrenta desafios de efetivo. Superar esses desafios será talvez o principal papel dos robôs terrestres conforme a guerra evolui até 2026 e além. O robô mais barato custa menos de 1/3 do salário mensal de um soldado de assalto. A Ucrânia seria tola em não investir. Com esses robôs em ação, muitos soldados podem ficar atrás da linha de frente em segurança, controlando-os à distância. Menos risco para o soldado, melhor logística para a Ucrânia. Esse é, em última análise, o motivo pelo qual a indústria de robôs terrestres da Ucrânia explodiu em 2025, crescendo 488% em comparação ao ano anterior. Esse crescimento continuou. A infantaria não está desaparecendo. A Ucrânia ainda precisa de infantaria para retomar território. Isso vale mesmo ao incluir drones aéreos com robôs terrestres. Mas o que essa nova geração de máquinas faz é tornar muito mais fácil para a infantaria cumprir seu papel. Robôs terrestres abastecem tropas e evacuam feridos, enquanto drones atacam soldados russos em fortificações. Antes, mensageiros e soldados precisavam ir de prédio em prédio ou trincheira em trincheira, mas o processo foi simplificado para reduzir riscos. Se a Ucrânia superar os desafios de comunicações e sinais, os robôs terrestres ganharão ainda mais importância. Redes mesh estão sendo propostas como solução, e elas podem mudar o jogo. Mesmo sem os avanços futuros, os robôs terrestres da Ucrânia já são um divisor de águas. O exército de robôs da Ucrânia bateu novo recorde de missões concluídas em junho. São 6 meses consecutivos batendo recordes. E apostamos que julho será mais um mês de recordes. Depois vem agosto, e você já entendeu. A revolução dos robôs ocorre agora na Ucrânia. A Rússia não está conseguindo acompanhar. Seus soldados marcham para a morte enquanto os robôs da Ucrânia se preparam para ajudar o país a vencer a guerra. A inovação é central em tudo que a Ucrânia faz. Às vezes, a Ucrânia transforma armas improváveis em verdadeiras máquinas de matar. Vladimir Putin está determinado a trazer a era soviética de volta à Rússia. E parece que ele não se importa com os meios para isso. A invasão da Ucrânia deveria ser o ponto de partida, mas 4 anos e meio de combates interromperam os planos de Putin. Então Putin mudou de estratégia. Se não pode restaurar o Império Soviético, trará outra coisa: a pobreza da era soviética. Estamos sendo sarcásticos aqui, mas é por causa de Putin que a Rússia está morrendo de fome. Uma crise bancária como nunca vista na era Putin se aproxima, enquanto as falências disparam e o sistema criado pelo Kremlin desmorona. Os bancos da Rússia estão à beira da destruição. Só falta um pequeno empurrão para levar a Rússia ao colapso econômico. Relatório de inteligência europeu vazado expõe o tamanho do problema no sistema bancário russo. Segundo reportagem da Reuters, que teve acesso aos documentos, e do International Business Times, o relatório de inteligência revela que uma crise bancária explosiva está sendo mal contida na Rússia, já que mais de 500 mil pessoas declararam falência em 2025. Os bancos da Rússia estão cada vez mais expostos a empréstimos ruins. Tudo isso possibilitado por Putin e o Kremlin, que incentivam os empréstimos e sustentam os bancos numa tentativa desesperada de manter a economia de guerra da Rússia funcionando. O relatório aponta que a fatia de empréstimos corporativos, que dificilmente será paga aos bancos russos, chegou a 10%, já considerado nível de crise. Isso não é só uma oscilação para os bancos russos, é uma catástrofe. Tudo isso ocorre porque Putin e seus aliados do Kremlin foram tão incompetentes que criaram o cenário ideal para o colapso do que a Rússia mais precisa para sobreviver. No relatório de 6 de julho sobre o colapso financeiro iminente da Rússia, o Telegraph revelou que o próprio Kremlin causou a crise ao pressionar bancos a ignorar verificações de crédito ao conceder empréstimos. E nem mesmo os próprios empréstimos estavam livres da influência do Kremlin. Muitos estão sendo subsidiados por Putin numa tentativa de fazer a economia russa parecer mais saudável do que realmente é.
Esses empréstimos estão sendo feitos para empresas de defesa, que estão tentando produzir armas suficientes para acompanhar a taxa absurda de desgaste da Rússia na Ucrânia, assim como para compradores de imóveis que estão enfrentando o mercado imobiliário, onde os preços subiram até 14% em 2025. Empréstimos duvidosos com juros altíssimos apoiados pelo Kremlin foram concedidos, e o inevitável ocorre. O povo russo e as empresas não conseguem arcar com os pagamentos. Os bancos da Rússia estão sobrecarregados com dívidas incobráveis, e o Kremlin já não tem opções para disfarçar a situação. Eles já tentaram tudo o que podiam imaginar. Os programas de crédito apoiados pelo Estado não estão mais funcionando. Os mecanismos de reestruturação de empréstimos que a Rússia tentou usar para ocultar essas dívidas estão ruindo. Nem mesmo a pressão sobre o Banco Central da Rússia para reduzir as taxas de juros está sendo suficiente. Essas taxas chegaram a 20% em meados de 2025, abaixo do pico de 21% da década. Apesar da redução para 14,25%, a taxa continua muito alta e torna muitos empréstimos dos bancos russos inacessíveis. Isso coloca a economia russa em situação de crise. Segundo o International Business Times, o que vemos é resultado de Putin usar bancos russos para amortecer gastos insanos com a guerra. Os bancos deveriam suportar o choque financeiro da guerra, baseados na suposição do Kremlin de que a defesa ucraniana desmoronaria, mas ela segue forte. Após 4 anos e meio de guerra, a Rússia ocupa só 20% da Ucrânia. E a maior parte disso foi conquistada durante a campanha inicial de agressão em 2014 e nos primeiros meses da invasão de 2022. Desde então, o avanço é lento, enquanto a Rússia gastou bilhões em uma guerra que não vence. Agora, os bancos russos estão pagando o preço pelas suposições do Kremlin que se mostraram totalmente equivocadas. Alguns bancos russos relatam que até 15% de seus empréstimos ao consumidor não estão sendo pagos. Pessoas e empresas que mantêm o sistema estão desmoronando, e a Rússia segue em um ciclo bancário catastrófico. Cada fracasso traz mais dívidas, gerando reestruturações e mais intervenção estatal, permitindo ao Kremlin fingir que nada está errado. O ciclo está se tornando uma espiral, e no final está aquilo que destruiria de vez a invasão da Ucrânia pela Rússia: o colapso da economia russa. Adoramos dizer isso, Putin. Não é como se não houvesse vários sinais de alerta de que esse seu pequeno esquema apoiado pelo Estado estava prestes a desmoronar. Começando pelo problema da inadimplência, em julho de 2025, a Bloomberg informou que executivos dos principais bancos russos analisaram suas carteiras e identificaram problemas. A qualidade dessas carteiras era muito pior do que os números oficiais afirmavam, descobriram esses executivos. E isso desencadeou discussões privadas sobre a possibilidade de um resgate apoiado pelo Estado, caso os muitos empréstimos problemáticos que esses bancos tinham em suas carteiras começassem a causar mais problemas. Um resgate assim é improvável, pois os problemas econômicos da Rússia são tão graves que o dinheiro está acabando. Mas vamos chegar lá. Em julho de 2025, a palavra oficial russa era de que o sistema bancário do país estava em boa saúde. Sim, havia empréstimos ruins, mas todo banco lida com isso. No geral, o Kremlin repetia os mesmos discursos antigos de que o setor bancário da Rússia ia muito bem. Mas nos bastidores, ao menos 3 dos principais credores da Rússia já cogitavam a necessidade de recapitalização nos próximos 12 meses. Quase 12 meses depois, um relatório de inteligência europeu confirma que todas essas preocupações eram justificadas. No início de 2026, surgiram mais sinais. Em 5 de fevereiro, o Moscow Times relatou o fato. O Banco de Crédito de Moscou, que é o 7º maior credor da Rússia e tem laços muito próximos com a gigante russa do petróleo, Rosneft. O Banco de Crédito de Moscou registrou um prejuízo líquido de 117 milhões de dólares no 4º trimestre de 2025. Embora o banco tenha permanecido lucrativo no geral durante o ano, também viu seu lucro líquido anual total cair em 1/3 em comparação com 2024. Esse prejuízo ocorreu após os bancos estatais receberem um total de 13,3 bilhões de dólares do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, o que foi chamado de recapitalização emergencial na época. As rachaduras começaram a aparecer, e foi apenas um dia depois que o Euromaidan Press revelou toda a extensão da podridão que existia dentro do sistema bancário da Rússia.
Ela citou um relatório do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, que afirmou que os empréstimos inadimplentes na Rússia chegaram a 11% do total, ultrapassando o limite de 10% para a crise bancária sistêmica. O relatório também mostrou que os lucros dos bancos na Rússia caíram 8% em 2025 e o retorno sobre investimento em capital havia caído para 18%. As acusações do último relatório europeu foram novamente repetidas. Reestruturação, resgates, mentiras. Um enorme acobertamento do Kremlin sobre um sistema bancário que estava de joelhos. Ativos podres haviam rompido o casco do navio do sistema bancário russo e só iria piorar a partir de fevereiro. As mais de 500 mil falências que, segundo o último relatório de inteligência, são consequência natural de todos esses problemas. Mas, novamente, qualquer um que estivesse prestando atenção teria visto que os calotes da dívida da Rússia já estavam começando a seguir por um caminho muito preocupante. Em 9 de maio, o relatório publicado pela Fortune expôs tudo claramente. À medida que o Produto Interno Bruto da Rússia, ou PIB, contraiu 0,5% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2026, provavelmente sinalizando o início de uma recessão, as empresas russas começaram a deixar de pagar suas dívidas. Em 2024, houve 11 inadimplências técnicas na Rússia. Em 2026, esse mesmo número foi registrado em apenas 3 meses. O volume de dívida que os bancos precisavam refinanciar em 2026 era o dobro do ano anterior, e empresas russas lidavam com a inflação causada pela Operação Fúria Épica no Irã. Essas empresas podem ter pensado que a pressão acabou, mas ela pode voltar, pois em 8 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o fim do cessar-fogo com o Irã e a retomada dos ataques. A dor também se acumula no setor corporativo da Rússia, como ocorreu no residencial. Em junho, o Emacias Ucrânia informou que as empresas russas acumularam mais de 117,5 bilhões de dólares em dívidas, e o número de pagamentos problemáticos chegou a 6,7 até o final de fevereiro. A Nova Voz da Ucrânia também informou que as empresas de tecnologia da Rússia estão se afundando ainda mais em dívidas, já que as maiores companhias desse setor viram suas obrigações crescerem 53% em 2025, chegando a 27,1 bilhões de dólares. O estopim foi aceso muito antes do relatório de inteligência europeu. Agora, a dinamite a qual o estopim estava ligado está prestes a entrar em contato com a chama. Quando isso ocorrer, o setor bancário russo vai explodir e a culpa será do Kremlin. E o povo russo sabe disso. Eles podem ver o que está acontecendo e têm feito algo que indica que a confiança deles nos bancos russos diminuiu. Mas antes de revelarmos o que é esse algo, este é o Programa Militar. Se ainda não se inscreveu, clique agora e ative as notificações para acompanhar nosso canal. Os cidadãos da Rússia, que devem ser os mais afetados pela explosão do setor bancário russo, estão tentando tirar o máximo possível de seu dinheiro dos bancos. No dia 8 de junho, a United 24 Media informou que russos comuns sacaram impressionantes 13 bilhões de dólares em dinheiro do sistema bancário durante o mês de maio anterior, o que representou o maior volume de saques registrado nesse mês em 3 décadas. Isso veio após os russos sacarem 3,8 bilhões de dólares dos bancos em março e mais 8,5 bilhões de dólares em abril. Ainda não temos números para junho, mas não ficaríamos surpresos em ver mais bilhões sendo retirados dos bancos, à medida que os russos rapidamente percebem que todo o sistema está em modo de crise. É melhor ter o dinheiro em mãos do que deixá-lo em um banco que pode falir sem aviso quando a bolha criada pelo Kremlin estourar. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia informa que nos primeiros 6 meses de 2026, o dinheiro em circulação na Rússia cresceu em 17,2 bilhões de dólares, o segundo maior valor desde o início dos registros. Quando ocorreu a maior retirada? Durante o ano marcado pelo pânico de 2020, quando a pandemia de Covid-19 começou e os russos sacaram 18,6 bilhões de dólares dos bancos, fica claro que a confiança no sistema bancário da Rússia acabou. As pessoas estão sacando grandes quantias de dinheiro porque acreditam que o dinheiro vai desaparecer se não fizerem isso. Eles também desconfiam dos pagamentos por aproximação, já que as restrições de internet de Putin podem fazer os russos perderem esse serviço por horas ou dias. Além disso, cada saque diminui a liquidez dos bancos, o que o setor bancário russo menos precisa agora, pois enfrenta muitas dívidas incobráveis. Curioso ver o Kremlin enfrentar consequências.
Ele causou essa crise anos atrás e agora colhe os frutos podres. As autoridades russas aceitaram a situação, sorriram apesar da dor e fingiram normalidade. As sanções tiveram grande impacto no que vemos agora. Mas o diretor financeiro do Sberbank, maior banco da Rússia, afirma que não são problema. Todos os grandes bancos já estão sob sanções, e quando começaram em 2022, houve estresse, disse Tara Skvortsov a Reuters. Em 2026, todos já se acostumaram tanto com isso que muitos clientes dos bancos sancionados nem sabem das sanções. A resposta típica russa: enfiar a cabeça na areia, mentir para o povo e esperar, como em Shaun of the Dead, que tudo isso passe. Mas o apocalipse está chegando. A crise bancária é muito real. E mesmo que os banqueiros estejam tentando nos convencer de que não há motivo para preocupação, estamos vendo movimentos acontecendo nos bastidores que indicam que o Kremlin está tentando controlar, de alguma forma, a situação que criou. Mas esse controle é bem limitado. Em vez de adotar uma solução trabalhosa, de realmente tentar fazer algo a respeito, o Banco Central da Rússia não disse absolutamente nada sobre o que está acontecendo. Diferente de 2025, quando Elvira Nabiullina, governadora do Banco Central, afirmou aos russos que não era preciso recapitalizar os maiores credores do país diante de um problema semelhante. Após isso, a Rússia fez uma recapitalização discreta para seus credores. Provavelmente em 2026, a Rússia tentará resolver a situação injetando mais dinheiro nos bancos para evitar que quebrem, ao invés de corrigir a bagunça dos empréstimos que o Kremlin obriga os bancos estatais a conceder, origem do problema. De fato, Vladislav Inozemtsev, que é pesquisador associado no programa Rússia e Eurásia do think tank Chatham House, faz uma observação interessante, que grande parte dessa dívida com a qual os bancos russos estão lidando foi direcionada para um setor específico da economia, e o Kremlin inevitavelmente vai intervir com uma injeção de dinheiro. É certo que o Estado pagará essas dívidas, ou, mais provável, o governo seguirá pagando os juros para evitar problemas aos bancos. Mesmo que alguns empréstimos não sejam pagos, o Banco Central dará liquidez aos bancos afetados, diz o analista, destacando que mais da metade da dívida corporativa nos bancos russos é de empréstimos a empresas de defesa. Então, a Rússia planeja gastar para sair da sua crise bancária, mas há um problema. Essa solução poderia funcionar anos atrás, quando a economia russa era forte. As sanções ao petróleo estavam sendo burladas com mais sucesso e o setor de defesa lucrava. Mas agora estamos em 2026. As sanções estão mais fortes do que nunca. Drones ucranianos destroem refinarias e instalações petrolíferas russas, causando bilhões de dólares em prejuízo por mês ao Kremlin. E o setor de defesa já não parece tão forte. Se fosse, não dependeria do Kremlin para salvá-lo dos maus empréstimos bancários. A Rússia se aproxima do desfecho econômico e o dinheiro para salvar seus bancos está acabando rapidamente. Citamos o Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, que já resgatou bancos anteriormente. De acordo com o Instituto de Kiev da Ucrânia, os ativos mantidos nesse fundo caíram de 6,5% do PIB da Rússia para 1,8% em abril de 2026. No primeiro trimestre de 2026, a receita de petróleo e gás da Rússia caiu 45% em relação ao ano anterior, segundo o mesmo instituto, reduzindo significativamente a arrecadação de impostos pelo Kremlin. O financiamento fora do orçamento, empréstimos bancários duvidosos e rápida expansão do crédito, supervisionados pelo Kremlin, criam um atoleiro econômico que deixará a Rússia sem recursos para socorrer bancos e apoiar a invasão à Ucrânia. Lembre-se, a economia da Rússia está indo muito mal neste momento. O próprio Ministério do Desenvolvimento Econômico do país já reduziu sua previsão de crescimento do PIB para 2026 de 1,3% para 0,4%. Mesmo isso parece ambicioso, já que o PIB caiu no primeiro trimestre de 2026. A Rússia enfrenta grande déficit orçamentário atualmente. No dia 10 de junho, o Moscow Times informou que esse déficit aumentou para 83,5 bilhões de dólares nos primeiros 5 meses de 2026, o que já é 60% acima da meta anual estabelecida pelo Kremlin. Resumindo, é simples. Menos dinheiro está entrando na Rússia, mas os gastos impulsionados pela guerra insana de Putin estão aumentando. Como o Kremlin conseguirá o dinheiro necessário para continuar salvando os bancos? Ninguém tem respostas, e agora há chance de pressionar ainda mais a Rússia.
Já dissemos que as sanções influenciam a crise bancária russa. Essas sanções dificultam que empresas russas obtenham insumos para fabricar, levando a queda nas vendas, menor receita e dificuldade para pagar dívidas bancárias. Mais sanções estão a caminho. Enquanto conversamos, a União Europeia prepara o 21º pacote de sanções contra a Rússia. Entre 8 e 10 de julho, o pacote será debatido nas reuniões do Comitê de Representantes Permanentes, segundo o Pravda. E embora seja possível que o pacote seja adiado até o outono, especialmente se nenhum acordo for alcançado durante as discussões de julho, a realidade é que ele está chegando. Além disso, discutem o teto do preço do petróleo russo, que será tratado separadamente das sanções e pode causar mais dificuldades econômicas. A pressão sobre a economia da Rússia está aumentando lentamente. O Kremlin pode tentar resgates e gastar o dinheiro que está acabando rapidamente para manter a ilusão de que seu setor bancário não está arruinado. Mas os números não mentem. A inadimplência e as falências estão aumentando, e o Kremlin só pode adiar o inevitável por um tempo, até que tudo desabe. O setor bancário russo pode colapsar em breve. Mas o mesmo vale para toda a economia do país. Além da crise bancária, a queda do PIB, grande escassez de mão de obra e empresas nacionais fechando em massa. A OTAN já causou um grande impacto na Rússia em julho. Bilhões de dólares em ajuda militar foram prometidos à Ucrânia, assim como o reconhecimento da Ucrânia como um parceiro-chave de segurança na OTAN. Mas a OTAN ainda não terminou. Ela está se preparando para lançar algo novo contra a Rússia, algo desumano. Tudo isso visa isolar a Rússia, enquanto um exército não humano é formado na fronteira russa. E tudo se resume a uma tecnologia que a Rússia ainda está longe de dominar: a inteligência artificial. Novos documentos aos quais o Business Insider teve acesso revelam tudo. Em relatório de 8 de julho, o veículo informou que uma mudança total está sendo planejada no flanco leste da OTAN com a Rússia. Uma nova cortina de ferro atualizada para o século XXI fará com que a OTAN aproveite a enorme vantagem em IA com Hidadzbudade que tem sobre a Rússia. A fronteira será protegida por uma enorme rede letal alimentada por IA, projetada para fazer uma coisa: combater homens e máquinas com máquinas, muito antes que qualquer soldado da OTAN precise arriscar a vida no campo de batalha. Claramente inspirado pela Ucrânia e sua abordagem insana e inovadora para combater a invasão de Putin. A OTAN está planejando tanto suplementar quanto ir além das tropas, tanques e caças que normalmente compõem suas defesas de fronteira, para lançar algo que Putin não esperava e para o qual a Rússia não tem resposta real. O projeto até tem um nome: Iniciativa de Dissuasão do Flanco Oriental, ou FD. O nome não é novo, mas até agora não sabíamos muito sobre a FD. O pouco disponível parecia genérico, como se os aliados da OTAN evitassem revelar muito. Por exemplo, o site do Exército dos Estados Unidos na Europa e África descreve a FD como uma iniciativa para derrotar a massa e o ímpeto do adversário com sistemas não tripulados de baixo custo e descartáveis, seleção de alvos com IA e defesas em camadas. Isso nos dá o básico, claro, mas não diz muito sobre o que a cortina de ferro do século XXI realmente será. A Aliança de Defesa contra Mísseis falou um pouco mais, observando que a ideia é aproveitar a IA para a tomada de decisões e garantir que qualquer movimento ao longo do flanco leste, não importa o que esteja se movendo, possa ser detectado e respondido. Mas agora sabemos mais. O Business Insider diz que o plano desumano da OTAN é criar um enorme campo de batalha digital. Rede de sensores, drones, satélites e inteligência artificial atuando juntos, como destacado nas manchetes, para rastrear os movimentos da Rússia ao longo da flanco leste da OTAN e, quando esses movimentos indicarem uma tentativa de penetração dessa fronteira, garantir que haja uma reação que impeça a Rússia de avançar profundamente no território da OTAN. Trata-se de isolar a Rússia enquanto protege a vida dos soldados da OTAN. Se você tem dúvidas sobre por que a OTAN constrói essa rede letal com IA, os documentos analisados pela Business Insider respondem. A Rússia é mencionada pelo nome. Tudo isso visa impedir Putin de expandir sua tentativa de tornar a Rússia uma ameaça à Europa. A rede letal da OTAN se baseará em outros programas da Frente Leste, como a iniciativa Sentinela Oriental. Isso fortaleceu os 9 grupos multinacionais de combate da OTAN no flanco leste.
com o reforço das defesas e ampliação dos programas de policiamento aéreo. O FD adiciona uma nova camada de inteligência artificial. Quando entrar em operação, a OTAN usará sensores para automatizar a detecção e resposta a movimentos russos, segundo o Business Insider. Reações a ações da Rússia virão de drones de ataque automatizados que alvejam qualquer alvo que tente cruzar a fronteira da OTAN, junto a outras armas, como torretas de metralhadora controladas remotamente instaladas em prováveis pontos de invasão, que vão dizimar a infantaria russa. A OTAN chama isso de dissuasão por negação. Apesar de não sabermos exatamente quais sistemas a OTAN usará, a Business Insider afirma que a Palantir deve participar da criação da FD junto com outras grandes empresas de defesa do Ocidente. Como disse o Major Matt Bluebohr, que é o porta-voz do Exército dos Estados Unidos na Europa e África, a FD não substitui tanques, artilharia, caças ou soldados. Ela foi criada para manter o poder de combate e dar mais tempo e vantagem aos comandantes nas decisões. Em outras palavras, um truque: enganar a Rússia usando primeiro sistemas movidos por IA e depois liberar toda a força da OTAN. A Keyweb, termo exato usado em documentos da OTAN vistos pela Business Insider, vai se espalhar por todo lugar. Ela estará ativa da Finlândia à Romênia, cobrindo o Báltico, a região nórdica e boa parte da Europa Central. Haverá dezenas de nós com sistemas de segurança espalhados por toda a linha de frente. Se um nó falhar, outros imediatamente assumirão suas funções. Isso é um pesadelo para hackers russos. Eles não podem derrubar um ou dois nós para criar uma vulnerabilidade. Teriam que desativar todo o FD, o que não vai acontecer. Isso é ainda mais evidente ao notar que esses nós não são só sensores terrestres e algumas câmeras. Sistemas de radar também serão usados. Drones de reconhecimento automatizados circularão constantemente. Satélites em órbita da Terra também monitorarão o flanco leste. Independentemente da abordagem de invasão da Rússia, pontos de detecção estarão prontos e coletando informações continuamente. As informações desses pontos serão enviadas a um ecossistema digital compartilhado, parecido com o sistema Delta, usado com eficácia pela Ucrânia contra a Rússia. Esse sistema já mostra o potencial da FD em uma escala menor, digitalizado e usando IA para agilizar decisões, garantindo visão em tempo real do campo de batalha aos soldados ucranianos na linha de frente. Esse sistema é fundamental para a capacidade da Ucrânia de detectar alvos, repassar informações para as unidades apropriadas e, em seguida, destruir esse alvo. O FD fará algo parecido. Já comentamos que a Palantir é essencial para o FD. A Business Insider afirma que o sistema inteligente Maven será o cérebro de IA da nova Keyweb da OTAN. O Pentágono mostrou em maio como esse sistema funciona, e parece simples. Uma vez que um alvo é detectado, alguns cliques do mouse levam da identificação do alvo à criação de um curso de ação, e depois à execução da opção escolhida, tudo em um único sistema. Antes, esse processo levaria horas. Agora pode ser feito em minutos, e se o FD atingir seu potencial, será apoiado por drones automatizados e outras armas que atacam instantaneamente. RTX, Saab, Lockheed Martin e a Rheinmetall da Alemanha aparentemente estarão todas envolvidas na nova rede de combate, assim como a Perennial Autonomy, que desenvolveu o interceptador de drones MyRops com inteligência artificial, que será uma parte confirmada do FD. Estamos vendo uma mudança total na estratégia de dissuasão da OTAN no flanco leste. Agora não se trata mais de usar uma demonstração de força para impedir que a Rússia invada. Agora é preciso responder mais rápido do que as forças russas conseguem piscar, e essa capacidade é mais necessária do que nunca. Por quê? Vamos explicar já, mas antes, este é o programa militar. Se recebe informações valiosas do nosso canal, inscreva-se e ative o sino para ver mais no seu feed. É por isso que o FD é tão importante. Já falamos sobre uma resposta imediata a uma invasão russa pelo leste da OTAN. A Rússia tem duas vantagens nessa área: massa e impulso. Apesar da eficácia da Ucrânia em desgastar o exército russo, uma Rússia totalmente mobilizada representa grande ameaça. Centenas de milhares de soldados poderiam ser encarregados de lançar uma invasão ao território da OTAN. E esses soldados seriam capazes de avançar rapidamente se não forem contidos.
A OTAN já possui defesas de fronteira, é claro, mas a massa envolvida em uma invasão russa em grande escala romperia essas defesas rapidamente, se Putin realmente se comprometer. E é para isso que a OTAN está se preparando aqui, para o pior cenário possível. Mencionamos anteriormente o princípio da dissuasão por negação. Esse princípio representa uma transformação completa na forma como a OTAN está lidando com a ameaça que a Rússia apresenta. Por décadas antes disso, a OTAN confiou na dissuasão por punição. Em resumo, a ideia era que qualquer coisa que a Rússia tentasse fazer levaria a uma punição direta, uma espécie de advertência, como um aviso para a Rússia de que não deveria se achar demais. Talvez isso simplifique o conceito. A ideia era mostrar à Rússia que a OTAN sempre poderia responder melhor a qualquer ação dela. Isso inclui armas nucleares. Se a Rússia lançar uma bomba nuclear, a OTAN possui várias prontas para uso para punir a Rússia e fazê-la desistir do que tenta fazer. Essa abordagem funcionou na maior parte da existência da OTAN. Apesar das várias tensões entre OTAN e Rússia, especialmente na Guerra Fria, a Rússia nunca chegou a lançar uma invasão em grande escala do território de um membro da OTAN, pois sabia que haveria retaliação. Desde que Putin invadiu a Ucrânia, essa abordagem reativa foi questionada. Putin é louco, como mostra pelos sacrifícios que aceita para manter a invasão na Ucrânia, principalmente envolvendo sangue russo. E a OTAN está observando muito de perto o que ele fará em seguida. O flanco leste já foi defendido. Tanques, caças e tropas já citados têm papel específico. Qualquer território que a Rússia possa conquistar em uma invasão seria retomado, especialmente quando a OTAN mobilizasse sua logística e colocasse mais tropas e equipamentos na linha de frente, eventualmente empurrando a Rússia de volta para permitir a libertação. Certo, essa abordagem tem dois problemas. Isso implica enfrentar a Rússia diretamente, resultando em baixas e perdas de equipamentos. Se Putin nos mostrou uma coisa na Ucrânia, é que ele está disposto a sacrificar a vida de soldados e permitir bilhões de dólares em perdas de equipamentos só para conquistar pequenos pedaços de território. Além disso, essa abordagem exige lidar com um líder que não insiste em criar um novo mundo à sua maneira. Em resumo, um presidente russo que faz muita bravata, mas pouco faz quando se trata de ameaçar as fronteiras da OTAN. Esse não é o Putin. Pelo menos não desde a Ucrânia. Esse é o principal motivo da necessidade do FD. A Rússia já está envolvida em uma guerra transfronteiriça, embora não no sentido convencional, o que significa que a abordagem tradicional de defesa de fronteiras da OTAN está sendo colocada sob imensa pressão. Não são só os avisos de Putin, apesar de terem seu papel. Em outubro de 2025, Putin afirmava que o aumento militar europeu forçaria a Rússia a agir, ignorando propositalmente o fato de que esses aumentos estão acontecendo por causa do que a Rússia fez na Ucrânia. Putin também tem se envolvido em uma campanha para tentar dividir a OTAN por dentro, o que fica particularmente evidente em suas tentativas de manipular o governo Trump para enxergar a OTAN como um parasita que depende exclusivamente dos Estados Unidos. Devem ser considerados também relatos de julho, quando foi revelado que a inteligência dos Estados Unidos alertou a Polônia de que a Rússia está planejando algo grande em seu território em breve. Putin tem feito muito barulho, mas isso não é particularmente surpreendente. O problema é que esse barulho vem junto com atividades na fronteira. A Rússia está construindo infraestrutura nas fronteiras com países bálticos e nórdicos. Essa infraestrutura poderia eventualmente permitir que a Rússia posicionasse até 115 mil soldados no flanco leste da OTAN, relatou o Militarny em junho, o que alimenta a massa e o ímpeto que mencionamos. Além disso, a Rússia violou várias vezes o território da OTAN durante a guerra na Ucrânia. Já vimos drones entrarem na Polônia e na Romênia. Caças russos cruzaram o espaço aéreo da Estônia. Navios espiões e submarinos russos também espreitam águas da OTAN. Só em abril, a Marinha Real do Reino Unido revelou que detectou um submarino russo operando dentro e ao redor das águas britânicas e que precisou enviar navios e aeronaves para mandar um recado a Putin de que esse tipo de coisa não será tolerado. Nada disso é por acaso. Isso mostra Putin testando os limites da doutrina de dissuasão por punição e percebendo que, na verdade, não há muita punição. Além das condenações, não vemos drones abatidos ou navios russos afundados ao violarem águas da OTAN. Isso dá confiança a Putin, algo que a OTAN não deveria fazer, já que o líder russo segue numa escalada de guerra que pode logo ultrapassar a Ucrânia.
Assim surgiu a nova doutrina da OTAN, um elemento dissuasor não humano criado para ir além de reagir após os fatos. Com o FD em funcionamento, a OTAN será capaz de impedir qualquer coisa que a Rússia tente no futuro, impedindo uma invasão ao bloqueá-la e dando à OTAN tempo para enviar soldados e suprimentos à frente leste, a fim de repelir a invasão antes que a Rússia conquiste grandes territórios. Pelo menos essa é a teoria. O FD reinterpreta as defesas de fronteira da OTAN e está sendo criado porque a OTAN aprende lições valiosas com a guerra na Ucrânia, principalmente sobre máquinas lutando antes dos humanos, que só agem quando necessário. A Ucrânia se tornou mestre nessa abordagem. Seus drones vão dos FPV que patrulham zonas de morte aos de ataque médio e profundo que destroem a logística russa, a produção de energia e instalações militares. São o principal motivo pelo qual a Ucrânia não só sobreviveu à invasão russa, mas também causou grandes danos ao exército de Putin. Os robôs terrestres da Ucrânia agora estão realizando mais missões de logística e evacuação do que nunca, mais de 16.600 só em junho. Os drones são responsáveis pela grande maioria das baixas causadas pela Ucrânia. Atualmente, cerca de 80% dos ataques da Ucrânia à Rússia são feitos por drones, e essa porcentagem continua subindo. A OTAN vê valor nessa abordagem. Ela percebe que a guerra na Ucrânia revela como serão os campos de batalha em breve, destacando o uso de robótica, drones e inteligência artificial no combate moderno. Avançamos para um futuro onde robôs lutam entre si, especulou a BBC em maio passado. Soldados ficarão na retaguarda de um exército de robôs. Em uma guerra entre Rússia e OTAN, o foco não seria a massa de efetivos que a Rússia pode mobilizar, ao menos idealmente. Será sobre a quantidade de robôs que cada lado pode mobilizar, e quem tiver vantagem nisso deve vencer. Na IA, aprendemos mais com a Ucrânia do que com as forças de defesa. Dissemos que as forças de defesa usarão drones interceptores com IA para derrubar drones russos de ataque. A Ucrânia foi pioneira nessa tecnologia, que se mostrou vital. Esses interceptores possibilitaram à Ucrânia automatizar 95% da interceptação de drones de ataque, segundo o New York Times. Eles só exigem usar um sistema central para escolher um alvo. O interceptador com IA faz o resto. Na campanha de ataques intermediários da Ucrânia, drones de ataque com IA destroem caminhões russos de combustível e suprimentos, prejudicando a retaguarda russa. Um desses drones, o Hornet, foi até criado por uma empresa dos Estados Unidos, o que praticamente garante que ele fará parte da Kill Web da OTAN. Aqui é onde a abordagem baseada em IA se torna essencial. A OTAN já supera a Rússia em inteligência artificial. Embora talvez não seja correto chamar Putin de cético em relação à IA, ele é definitivamente um tecnofóbico que tem dificuldade de sair da mentalidade da era da Guerra Fria, que claramente influenciou sua guerra na Ucrânia. Isso é o que afirma a UNN, que diz que o medo de Putin das tecnologias modernas fez com que a Rússia ficasse muito atrás do Ocidente e da China quando se trata de tecnologia de IA. O veículo menciona um estudo da Universidade de Stanford que colocou a Rússia em 28º lugar entre 36 países quanto ao poder de suas indústrias de IA em janeiro. A Rússia tem incentivo com a guerra na Ucrânia para Putin apoiar a IA, mas mesmo assim ele não faz isso. Segundo o artigo da Fundação Jamestown de janeiro, a Rússia está provavelmente de 3 a 5 anos atrás do Ocidente e da China em desenvolvimento de IA. Não é apenas a paranoia de Putin que impede o avanço da Rússia em IA. Em artigo de 18 de junho, a revista Time destacou que, mesmo que a Rússia busque soberania em IA, terá uma tarefa gigantesca, ou melhor, microscópica. Os chips são essenciais para a IA, e a Rússia não consegue fabricar os que precisa para liderar mundialmente o setor. Mesmo com a Rússia abrindo novas faculdades de IA na Universidade Estadual de Moscou e oferecendo cursos gratuitos para formar estudantes em IA, o controle excessivo de Putin atrasará o país. A Time ressalta que a paranoia de Putin prejudica a Rússia na IA. Modelos de IA russos devem seguir valores espirituais e morais do país, seja lá o que isso signifique. Inclua esse requisito ao problema dos chips, pois a Rússia só consegue obtê-los por mercados paralelos, funcionando como um funil irregular de chips dos Estados Unidos para o país. Está claro que a Rússia seguirá atrás das nações alinhadas à OTAN e da Ucrânia em IA. Tudo isso importa no contexto do FD, porque significa que a OTAN tem uma vantagem enorme sobre a Rússia.
Se massa e impulso são as vantagens da Rússia em uma possível guerra contra a OTAN, tecnologia, inovação e essa vantagem inicial em IA são os trunfos da OTAN. O FD é a cristalização dessa vantagem. Uma barreira desumana de nós e sistemas automatizados deixará claro o destino de qualquer soldado russo ou equipamento que cruzar para o território da OTAN. Eles morrem. O mesmo acontece com tudo o que vier depois deles. Tudo isso ocorrerá porque Putin, paranoico, acredita tanto em táticas antigas que deixou a Rússia muito atrás em IA, mesmo enquanto trava a guerra que destacou essa tecnologia. Mesmo com o FD, Putin ainda estará desesperado a ponto de tentar forçar uma guerra contra a OTAN. Ele não tem escolha. Com o fracasso da guerra na Ucrânia, Putin enfrenta questões perigosas sobre sua liderança interna. Ele também debilitou a Rússia como potência geopolítica. Para o líder da Rússia, uma nova luta contra um inimigo maior do que o que enfrenta atualmente pode ser a única maneira de se manter no poder. Mas por que esse controle começou a enfraquecer em primeiro lugar? No nosso vídeo, mostramos que a Rússia enfrenta algo pior que perder na Ucrânia. Assista ao vídeo e inscreva-se no programa militar para não perder nossas análises sobre a evolução da OTAN frente à ameaça russa. Obrigado por assistir.